Alô, alô, alô. Salve, gente. E aí, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma livezeira aqui no canal. Hoje nós temos Nintendo e Bandai. Deixa eu botar aqui só na Twitch, mexer no título rapidinho. A gente vai aqui até... A gente vai ver a conferência da Nintendo, mas aí vai ter a Treehouse da Nintendo, que é um... Eles disseram que vai ser mais ou menos umas 3 horas de duração. Então vamos ver se a gente consegue ir até a hora que começar a conferência da Bandai. Então vamos ficar aqui acompanhando o que a Nintendo vai nos trazer. E deixa eu dar um salve aqui pro Jason, que tá comentando ali na Twitch. Salve, salve. Conferência do que hoje? Tava falando agora aqui, vamos ter Bandai e vamos ter primeiro a Nintendo e depois a Bandai. Salve Matt, comentando aqui no YouTube. Hoje é dia de gastar 300 conto em joguinho pra passar raiva. Caraca, mano, hoje acho que a gente vai ter uns anúncios bem legais na conferência da Nintendo já, tá? A gente vai ter 40 minutos de Nintendo Direct, tá? E eles disseram pra gente ficar ligado ali, agora que eu vi também na tela, disseram pra gente ficar ligados depois dessa Nintendo Direct, porque vai ter 3 horas de deep dives, né, em gameplay, tá, pra coisas da Nintendo aí. Então, vamos ver o que vai aparecer. Pelo menos vai ter coisa passando enquanto a gente tá assistindo. E talvez eu nem precise fechar a live pra abrir de novo, porque pelos meus cálculos deve acabar ali por volta de umas 5 e pouca, já perto do horário da live da Bandai. Então a gente fica só assistindo ali antes da hora da Bandai o pré-show que eles sempre fazem. E aí depois, né, eu acho que hoje vai ter uma EA... E3 Game, né? E3 Awards, uma coisa assim, que eles iam fazer depois. Vamos ver se vai ser legal. Mas hoje é o último dia da E3 2020. Salve Marquinhos, 2021 no caso. E até então o evento acabou, mas amanhã é quarta, né? Quinta-feira a Microsoft vai fazer um showcase extended, né? Então, ó, já abriu aqui. A Microsoft vai fazer um showcase extended que eles estavam falando, onde eles vão mostrar mais algumas coisas e vai ter algumas entrevistas com o pessoal de alguns estúdios, incluindo a Ninja Theory, que é do Hellblade. Então o Hellblade não apareceu no showcase de domingo, pode ser que apareça alguma coisa dele no showcase agora de quinta, né? Então vamos aguardar. Eu tava fazendo desenho do LoL, aí sim. LOL. Toda vez que eu vejo o nome do LOL, do One Piece, eu lembro do LOL do Tekken, que tinha o Martial LOL. Eu gostava de jogar com aquele personagem. Eu não era tão bom jogando com ele, mas eu gostava. Quem era bom mesmo era um amigo meu que jogava bastante com ele. Tekken. Deixa eu ver aqui se tá tudo de boa. Como é que tá pra vocês o áudio? Tá tudo tranquilo? Eu postei um vídeo recentemente no canal, foi hoje mesmo, umas 11 e pouca da manhã. Aquele que eu tô reagindo a hora que foi divulgado o trailer do A Plague Tale 2. E eu realmente fiquei bem surpreso e confuso, porque eu não esperava de jeito nenhum que ia ter o anúncio de A Plague Tale 2 naquela conferência da Microsoft. E vamos ver então o que a Microsoft vai trazer pra gente agora, né? Nessa quinta-feira. Pra ver. Eu já marquei o evento aqui. Vamos começar ali por volta de 1h30 da tarde. Então ali vai ser... Acho que vai ser mais de boa. Não sei quanto tempo vai ter de evento, mas de repente tem algumas coisas legais sendo anunciadas.
Deixa eu ver aqui, calma, volta pra cá. Estamos fazendo a live em simultâneo com a Twitch, tá? Quem não conhece o nosso canal da Twitch, siga lá. E quem não conhece nosso canal no YouTube também, se inscreva lá. A gente tá na meta dos 5 mil inscritos no YouTube e na meta dos 600 inscritos, 600 seguidores, no caso, na Twitch, tá? O YouTube, de novo, ele tirou vários inscritos, eu não sei qual é o bug, mas ele tirou uns 7 inscritos, né? Aí eu não sei o que tá acontecendo, né? Tá saindo, ele tá tirando mais gente do que tá entrando, basicamente. Então eu tenho que cuidar bastante disso pra ver qual é o problema que tá acontecendo de novo aqui nessa plataforma. Mas então a gente tá de boas aqui, que esse evento da Nintendo ele começa a 1h, e a gente tá aqui só aguardando. E enquanto isso, na verdade, deixa eu ver se eu consigo, deixa a tela grande aqui pra eu ver se eu consigo botar pra gente. Se bem que ontem a conferência da Capcom, né, não teve muita coisa não. Eu vou até abrir depois uma enquete lá no canal, vou até abrir agora aqui. Pera aí. Vou botar aqui agora uma enquete no YouTube, né, na aba de comunidade do YouTube. Perguntando ali pra vocês. Aí. Deixei ali uma enquetezinha aberta, tá? Então tá, só confirmando. 1h30. Isso, 1h30 amanhã a gente vai. Amanhã não, quinta-feira. Vamos abrir essa livezinha aí da cobertura do evento do Xbox, tá? O Showcase Extended que eles falaram lá. Vamos ver. Quem confirmou isso, na verdade, foi o próprio apresentador do programa lá no Twitter dele. Foi... Não me lembro agora se foi ontem ou anteontem. Não me lembro agora. E aí o cara confirmou lá. O Matt tava falando ali, né, que hoje é dia de gastar 300 conto com joguinho pra passar raiva. Eu lembrei dos jogos de 400 e tanto da Nintendo. Vamos ver o que vai aparecer aí. Eu quero... As expectativas pra vocês da conferência da Nintendo, tem alguma? Eu acho que tinha que aparecer alguma coisa de Zelda. Breath 2. Talvez seja legal. Ah, e eu tava falando que ia botar aqui, deixa eu botar no pré-evento deles lá, da EA, enquanto a gente tá olhando essa tela em vermelho aqui parada. Deixa eu pegar aqui rapidão. Deixa eu achar o canal da E3 aqui. Pera aí. Aqui. Canalzinho da E3, cadê? Vai ter... Cara, tô achando que vai ter bastante coisa de gameplay nessa Treehouse mesmo. Vai ser 3 horas de... bastante coisa. Deixa eu botar aqui E3... Deixa eu pegar o canal oficial da E3 que sumiu aqui. Tava paradinho aqui e sumiu. Achei. Deixa eu ver. Meio perdido esse canal da E3. Achei. Quero ver o que eles estão falando lá. Mas acho que eles estão falando só do que eles esperam pra conferência da Nintendo, que acontece daqui a pouquinho já. Tenho certeza que eles vão falar isso. Eu ia adorar se tivesse um remake do Ocarina of Time. Qual foi o outro Zelda que eles anunciaram da outra vez? Não lembro agora. Era um outro Zelda. Eu não chegou a lançar já, não me lembro agora. Era o Zelda alguma coisa que eles tinham feito um remake. Uma coisa assim. Damon, I guess we'll start with you. What was your, personal favorite moments, I guess? Eles estão conversando sobre os momentos favoritos dele da E3 desse ano. Pra mim,
Bom, eu vou dizer o melhor momento. O melhor momento primeiro. Nossa, qual foi o melhor momento agora que eu achei da E3? Eu sei a melhor conferência. Pra mim, a melhor conferência foi da Microsoft. Então, foi disparado, assim, teve muito anúncio. Né? E o melhor momento, a melhor revelação, acho, pra mim. Não sei contar vocês, vão falando nos comentários aí. Mas a melhor revelação pra mim. Caraca, eu nem sei. Eu acho que foi o. Pensando com o coração, foi a Plague Tale 2. Embora eu esteja louco pra jogar, é claro, cadê o nome do jogo mesmo? O Starfield. Starfield, de qualquer forma, eu quero muito jogar, mas eu gostei muito que eles anunciaram a Plague Tale 2. E eu quero ver se quinta-feira eles falam agora como é que é o nome? Do Hellblade. Nossa, Hellblade é um jogo incrível. Mas enfim, a melhor conferência pra mim foi a da Microsoft, com tanto anúncio e tanto jogo na Game Pass. Então isso aí foi o auge pra mim da E3, assim, né? Da E3, né? Depois tem a Summer Game Fest, que o melhor anúncio da Summer Game Fest foi certamente o Elden Ring. Então isso aí realmente foi o melhor de lá. Da Netflix, a gente teve o evento da Netflix. Nossa, a gente tá tantos dias cobrindo aí, a gente tá quase fechando uma semana, né, de cobertura de... Não, a gente começou quando? Quarta-feira, eu acho. Bom, enfim, a gente tá completando quase uma semana de cobertura de evento aí direto. E na conferência da Netflix, o melhor anúncio, eu acho que foi... Acho que foi a animação do LoL. Que eu achei muito bonita, parece até aquela série do Love, Death and Robots. Então acho que a conferência da Netflix, o melhor foi LoL, a animação do LoL, da Summer Game Fest, Elden Ring, e da E3, a melhor conferência foi da Microsoft, e o melhor anúncio pra mim foi... Nossa, teve esse momento muito bom do Avatar aí, mas eu não... Como eu não faço a menor ideia, não posso dizer que foi o melhor anúncio pra mim. Foi uma das grandes surpresas, mas a maior surpresa e o maior anúncio pra mim foi a Plague Tale 2, que é porque eu gosto mesmo de coração desse jogo. Mas enfim, né? O Avatar parece que vai ser bom. Ele falou Vin Diesel ali, acho que ele tá falando do Evolve, o Evolve 2, o Evolve não, como é que é aquele? Ark Survival, uma coisa assim. I just saw that news breaking today. I think it's through F9 Press. Wow, really? Okay, because I'm hoping they're not getting the art game confused with the Avatar game. That's my fear. Michael, Pera, ele falou que o Vin Diesel vai estar no jogo do Avatar também? Não, pera, deixa eu confirmar aqui. So Microsoft had a wild presentation. They showed so many things, got so many Vin surprises. Diesel, But you know what? I stood up and I got hyped because Avatar, vamos ver. Yakuza Like a Dragon is on Game Pass. that's huge. Listen, Pera, não, isso aqui é filme? Não, eu vi alguma coisa que ele estava envolvido nos filmes, tô vendo aqui agora. Mas no jogo? Ah, isso foi um anúncio bem legal do Like a Dragon, tá disponível na Game Pass. Já tá lá, na verdade, agora, né? Eu acho muito legal a franquia Yakuza. O que eu mais joguei foi o primeiro, né? Quase cheguei a terminar, faltou muito pouquinho pra terminar. Só que eu acho que na época eu tinha estragado meu disco, uma coisa assim. Aí eu tô desde aquela época tentando voltar a jogar eles, né? E poder finalizar. Eu tava fazendo uma série dele na Twitch, jogando ele e ainda não terminei. Eu ia adorar remake. Hoje tem conferência de quem? Hoje é Nintendo e Bandai, o Matt falando ali. Nintendo e Bandai. Nintendo começa em 19 minutos, tá? Segundo eles, né, teremos a Nintendo Direct, com 40 minutos de conferência. E logo depois da Nintendo Direct,
3 horas de gameplay e deep dive, né? Que é quando eles falam mais a fundo das mecânicas e tal dos jogos. Was the Xbox Series X mini fridge. That's right. I liked it. I am happy that they stuck to their guns. They said, we won this Twitter contest. We were gonna make the darn Salve Pedro, e aí? Ninguém merece perder tempo com o Nintendo? Tem o seu mercado, né? Tem a sua comunidade, de qualquer forma, né? Não, a gente não pode desmerecer a comunidade das outras plataformas, só porque não é a nossa, né? A nossa, né? Eu tenho várias plataformas que eu gosto, né? Só não tenho Nintendo porque é caro pra caramba. Mas eu gosto de vários jogos diferentes. Halo, estão falando de Halo, eles anunciaram... Ah, de repente tem coisa de Halo quinta-feira agora, né? Eles falaram mais do modo online e falaram ali também... falaram de lançamento, o multiplayer, que é bem famoso do Halo. Pra eles lá. Teve um teaser também, teve uma cena ali do Halo, que é o Chief falando com a Cortana, que não é a Cortana, né? E aquele teaser foi bem legal. Ah, eles mostraram um pouco do cenário também, né? Mostraram um pouco, falaram do mundo e tal ali, mas não foi muita coisa. Eu acho que vai estar no evento de quinta. Só espero que esse Direct não seja tão ruim quanto o último. Eu não lembro como é que foi o último. Eu acho que é a primeira vez que eu tô cobrindo uma conferência da Nintendo. Eu já tinha visto a conferência da Nintendo, mas é da Nintendo Cobertura mesmo, acho que é a primeira que eu tô fazendo. Então a gente tem aí 3 horas e 40 minutos de Nintendo, né? Contando com os 40 minutos aí da Direct, com as outras 3 horas da Treehouse. Né? Aí depois a gente tem a Bandai, né? Que queremos que tenha alguma coisa legal aí pra mostrar, né? E tem uma E3 Show, Awards no finalzinho aqui, eu não sei o que vai rolar. Faço a menor ideia. A gente já marquei aqui no canal pra gente o evento de sábado. O evento não, a live de sábado que é The Last, que a gente vai jogar The Last. Vamos voltar, né, o nosso cronograma normal, depois dessas conferências aí de E3 e pós E3. Então nesse sábado já estamos voltando ao normal, 7h30, com o The Last of Us Part 2, pra gente continuar com a nossa jornada ali no game. O que vai ter na conferência da... O que vai ter na... Não, por que não tá aparecendo esse comentário da Twitch aqui? Agora sim. O que vai ter na conferência da Nintendo é Mario e Zelda. Vamos ver, né? Mario e Zelda é quase certo. Agora, de repente eles anunciam... Sei lá. Não, aquele jogo do Monster Hunter não ia pra Nintendo também? Aquele que eles falaram ontem na Capcom. Eu tinha dito que eu abri uma votação aqui no canal sobre a votação, sobre o que vocês acharam da conferência da Capcom. Mas, além de votar ali, vocês podem dizer aqui também o que vocês acharam da conferência da Capcom. Se foi bem fraquinha, se vocês gostaram. A gente teve uma confirmação na live da Capcom que a gente vai ter como é que é o nome? A DLC do Resident Evil. Só que eles disseram, né, atendendo a pedidos, estamos produzindo, não sei o que, a DLC, né, do Resident Evil 8. Quer dizer que eu fiquei pensando, né, até falei na hora da live, quer dizer que eles não iam fazer a conferência, isso? A DLC? E aí, porque o pessoal pediu, eles resolveram fazer DLC. Eu achei que eles já tinham programado já fazer uma DLC. Mas, o olho soou meio errado quando eles falaram isso ali na conferência, né? Então tá, beleza. Eu tava até confirmando se eu compartilhei a live com a galera aqui. Não se esqueçam de deixar o like. Também se inscrevam no canal que não é inscrito. Compartilhem a livezeira com a galera pra poder vir aqui também e comentar, falar com a gente, né? Tipo, pra gente poder bater um papo sobre o que vocês estão achando da E3 2021. Então é nóis, é nóis. Deixa eu ver como é que tá o evento da Nintendo lá. Tá, ainda tá de boa aqui. Falta um pouquinho pra começar o evento. Então por enquanto a gente tá vendo aqui a transmissão oficial antes da gente entrar na transmissão ali da própria Nintendo. Será que eles botaram legenda em português da Nintendo?
Caraca, mano, quando é que a Nintendo... Não tem nada em português da Nintendo, né? Tipo, jogo da Nintendo em português... A única coisa em português da Nintendo é a loja da Nintendo, é isso? Porque, mano... Tem isso. Como é que essa lojinha? É daquela galera do... Esqueci o nome. Que eles... Game Bonfire. Que eles... Uma vez apareceu uma propaganda que eles estavam contratando, precisando de gente, não sei o que mais. E aí essa daí acho que foi pra divulgar o aplicativo. Enfim, Game Bonfire. De boas. Eu tava olhando aqui também o que a gente teve na livezeira de ontem. Deixa eu voltar um pouco aqui. Que eu vou ir rapidinho aqui no site da Capcom. No site da Capcom, não, no YouTube da Capcom. Não me lembro se estava na Capcom Brasil também. Tava na Capcom Brasil. See you then. What's up, everyone? I'm Stella Chung, and in today's fix, you gotta catch 'em all to beat Elden Ring. A closer look at the game's massive open map, and we finally got some insight into George R.R. Martin's story contributions. This is your all Elden Ring daily fix. Let's go. Opa, vamos falar de Elden Ring aqui. Elden Ring The Fix Games, acho que é uma entrevista? Não. Naturally, Elden Ring will feature a lot of gameplay and art elements from software fans have come to find familiar after titles like Dark Souls and tá, ela tá falando que Elden Ring vai ter vários aspectos de gameplay dos jogos já conhecidos da From, né, tipo Dark Souls, né. Tá, ali eles estão relembrando algumas coisas. Pô, falou muito rápido. Legal que dá pra, ele falou que dá pra usar, a gente vai poder utilizar inimigos como aliados em batalha, tipo não é tipo um Bloodborne. Bloodborne não dá pra fazer isso, né? Você consegue chamar pessoas, né, pra o NPC ou outro player, né, pra poder jogar junto, né? You'll collect many different enemy spirits as you journey through the lands between. According to Miyazaki, these spirit summons we feel like, as well as there being a large variety to them, they're a nice collectible hidden element within the game world to discover and to equip as you go. They offer a lot of different strategic options, but also the player might find that they just like a certain enemy tagging along with them. So there's a lot of strategic and a lot of personal touch to these summons. And in case ele tava falando ali sobre as técnicas, né, que com aquela questão dos espíritos, que a gente vai poder pegar os espíritos e poder utilizar também outras técnicas de batalha. Legal que isso aqui é... Quem tá falando aqui? Deixa eu ver. Promises to be From Software's biggest and most open map yet. According to Miyazaki, the sense of scale shown off in the trailer wasn't just for cinematic effects. Ele falou que as habilidades que foram usadas ali no trailer não foram só para efeitos cinematográficos, e sim que realmente vão estar no jogo. Martin himself when he was coming up for the impetus for the world and writing its history and its deep mythos, says Miyazaki. The lands between is made up of 6 major areas, each of which is the domain of a demigod character. Miyazaki says that it will be apparent there is an order to how players can tackle these 6 areas, but you don't have to follow it. The design of Elden Ring seemingly blends a bit of Demon Souls' separate realms idea, as well as the vast interconnected Bloodborne style of map. Miyazaki says you won't be able to access everything from the start, but there are a lot of different ways you can approach each area, and there's a lot ele tá falando sobre as 6 áreas grandes que a gente vai poder acessar no mapa. Ele disse que a gente não vai estar disponível desde o início pra gente poder acessar, mas que aos poucos a gente vai podendo acessar essas áreas. E ele disse realmente que os aspectos lembram bastante Dark Souls e coisas com Bloodborne. There's also a wide variety of catacombs and castles and fortresses, which are interspersed throughout the map. In all, it looks like the developers are striving to develop a sense of exploration and freedom while maintaining the labyrinth-like designs full of secret shortcuts and dead ends that have become a core part of the Legal que vai tem uma pegada também mesmo desse estilo que tem cenas secretas e tal, e vai poder explorar tudo livremente, né, pelo menos enquanto tiver, né, o que for liberando já vai poder explorar livremente. Mas legal que falou desses lugares secretos, cenas secretas que a gente vai poder encontrar no jogo.
Hidetaka Miyazaki promises that a, quote, very mysterious and very ethereal quality was maintained, he says Elden Ring should be a bit less vague and more understandable in terms of lore and story than past From Software games. Falou que vai ter uma grande melhoria nessa questão de histórias também comparado aos outros jogos da From Software. Foi conteúdo apagado do Dark Souls 3. Esse negócio de summonar. At the time Elden Ring is set, the Tarnished are now making their way back to their ancestral homeland, with the player's character included among them. Martin also specifically provided character development for many of Elden Ring's bosses. Miyazaki tells us that these characters consist of various demigods and other powerful beings who inherited the power of the Elden Ring when it shattered, causing them to fall into madness. Legal, cara, eu fiquei empolgado pra jogar esse jogo aí. Que eu tava falando. Que tava falando ali sobre os vários inimigos, né? Que são tipo semideuses e tal. Cara, parece uma história bem legal. Tem que dar uma olhada depois direitinho, com mais detalhes no que foi dito aí por esse cara, que ela passou bem rápido ali. Então, parece que tem. Ao mesmo tempo que ele parece muito com os outros jogos, né? Ele parece que é uma melhoria muito grande daquilo que a gente já viu, ou pelo menos quem joga, né, já viu nos jogos anteriores da From, tipo Dark Souls ou Bloodborne, enfim. Interessante, interessante. Explicado desse jeitinho assim fica até empolgante mesmo de querer jogar. Theater of the mind. You know what? But I make Damon. I like to make up a story when I have the hat. You know what I mean? Estamos assim, do nada apareceu coisa sendo falada do Elden Ring, né? Do nada. Elden Ring é Bandai, né? Você falando. Malu vai jogar o Elden Ring? Pô, vou ter que jogar, né? Vou ter que jogar. Ah, estão falando do Dark Pictures. É, Bandai, não é? Não. I think so. I think Acho that que é Bandai, this Dark is a real Pictures. opportunity for him to go back to what everyone loves about that. I'm thrilled that we're going to go ash to mouth in this episode because we're going to talk about House of Ashes. Yeah, no, we know the The Dark Pictures, not the Dark Knight. They will do that. I'm thrilled. It's a playable horror movie. Co-op, you're going to be able to go all through night this writing spooky- jokes. De que tá falando? É Bandai, né? Isso. Like Pazuzu in this game coming to spook Certamente our vai people aparecer who were alguma in coisa. Iraq, I think around 2003. Right. Ancient Sumerian Ele mythology apareceu is gonna be só na super Summer fun. por I'm enquanto, very né? E excited depois to acho see que teve this o one. I mesmo have those trailer jump eles scares with my mostrando ali friends. I hope they na have that playable na co-op again. E3 I love this series. do I'm excited to see what they have in store. Elden Ring esse. Eu acho que vai, tem que aparecer na conferência da Bandai, né? De repente a gente tenha um deep dive, né, com alguma gameplay, cara explicando jogabilidade, alguma coisa assim. Ou só mostrando uma gameplay realmente de um momento aleatório. De repente eles mostrem ali, não sei. Agora estão falando do House of Ashes, né, que é o jogo o próximo jogo do Dark Pictures. Do you like the idea of these anthology series coming to video games, trying something different? Because every one of these has a Ele tá different falando setup to sobre, what's going on. pergunta pro cara ali se ele acha legal essa ideia do The Dark Pictures trazer essa ideia de antologia, né, pros games, essa coisa que é do terror, né? I love playing Until Dawn or Man É of legal. Medan on streams because it is no, they are perfect for like when we do Extra Life. We usually have a whole dedicated Deixa eu ver segment. se tá aparecendo alguma coisa na tela da Nintendo aqui. Yeah, I miss that doing that. Por enquanto não, depois a gente pula direto pra aquela de lá. But Mas acho there que is não like precisa a pular também. multiplayer element to it that I really like, that everyone can pitch in on the decisions you need to make and see what the consequences are. And I think that's why people obviously gravitate towards the Dark Pictures anthology. But I wasn't that much of a fan of Man of Medan. Obviously, Until Dawn was the big hit, and so I would want it to hit those same notes. Ele tá falando que ele não foi muito fã do Man of Medan, que foi o primeiro jogo desse do Dark Pictures, mas ele adorou o Until Dawn. E o segundo jogo ali que eu acho que ele não chegou a citar. Eu acho que vai ser uma gameplay narrada mostrando algumas mecânicas e vai liberar as pré-vendas. É possível. Possível. Talvez tenha. Qual é que é o nome do segundo filme do segundo jogo do The Dark Pictures que eu não lembro agora? Uma coisa que eu gostava no Until Dawn é ter que ficar com o controle parado, porque o personagem não podia se mexer. Eu achava
achava da hora. Tinha um macete, eu acho, de o cara largar o controle em cima da mesa e não acontecer nada. Mas o legal é você ficar segurando o controle assim e não se mexer, porque aí que era top. Dá uma sensação legal. Porque ele seguia o sensor do controle do PlayStation. Aí se mexesse o controle, ele mexia lá e aí já era. E era bem sensível o negócio. Pera, deixa eu voltar pra cá, pra live. Que? I was gonna say happy juices, and then I realized happy juices. What is going on over there? Não faço a menor ideia do que eles estão falando lá. Chegando o Nintendo agora, então. Acho que a gente vai ver por aqui mesmo, ou a gente vê por lá. E3 crew is extremely excited about what is coming up here. 2 minutes and 39 seconds to the Nintendo presentation, GB. Yes. I am absolutely going wild trying to wrap my head around what we will see, but really quickly I want to talk to you about Nintendo and how it has had an Deve dar maior medo ter que segurar o controle sem se mexer. Dá mesmo. Que tipo, o cara chega até a trancar a respiração. Pera, não se mexe, não se mexe. E aí o cara mal mexe no controle assim e a bolinha vai se mexendo porque você tem que centralizar o LED, né, virtual do controle ali na tela do videogame. E aí aquele LED é controlado pelo movimento do controle, né? E aí você mexe um pouquinho o controle e mexe lá no jogo. Fala rápido que vai começar, hein? Deixa eu ver. Acho que vai começar ao mesmo tempo. Eu acho que eu vou ficar vendo por aqui mesmo. Tá falando que jogar Splatoon 2. Splatoon 2. O Splatoon, na verdade, né? No Brasil é que é complicado ter Nintendo, né? Porque no resto do mundo, Nintendo, a galera em peso, né? Mas tem uma galera que é muito fã da Nintendo mesmo no Brasil que, mesmo que os preços estejam altíssimos, acaba pegando o Nintendo mesmo assim. Pokémon Collector's Edition, N64, GameCube, Wii, and honestly, looking back, some of the best memories from my childhood were spent with Nintendo. Eu vou dizer, daqui a pouco os jogos do Play estão my brother and I would literally just be in the basement playing for hours on end, whether it was Street Fighter and Mortal Kombat fighting games, or we would be playing those RPGs, like I was telling you all about Chrono Trigger, Illusion of Gaia, Secret of Mana, and I really feel like Nintendo shaped who I am today. Oh yeah. And I feel like those memories form me into the human being that I am. 36 segundos, 35 agora. I know that sounds like really heavy. Really heavy. But Nintendo helped me escape when I was a child from, you know, whatever it was. Maybe it was bullying or stress at the home, you know, and I still do that to this day. So big thank you to Nintendo, and I'm sure you feel the same way. Many others feel the same way. You mentioned fighting games, one of my favorites. O Ring vai ter mídia física até pra PC. Não entendi o porquê disso. Vai ter mídia física até pra PC? Poxa, mas hoje em dia o PC é difícil PC com um drive de disco. O meu mesmo não tem drive de disco. Eu tenho um drive separado que eu deixei guardado quando era do meu antigo PC. Mas ainda... Mas não tem. Deixa eu ver onde é que vai começar primeiro aqui. Tá, eles entraram na... Ah, não, tá. Ah, agora começou. Tá, vamos ficar aqui. Ah, tá. Por conta da Covid-19, algumas datas nesse evento podem mudar. Nintendo Direct. Hi. Hello everyone, I'm Shinya Takahashi, and I'll be your guide for today's apresentações, Nintendo Direct. Né? Hello, I'm Yoshiaki Koizumi, and I'll be your guide as well. The Nintendo Switch system is now in its 5th year, and many people around the world are playing games on it. 5 anos de Nintendo Switch já. is being enjoyed by a wide range of players spanning all ages and all levels of gaming experience. Falando aquilo sobre o Nintendo e toda a galera da comunidade Nintendo que se expandiu muito mesmo. Not just from Nintendo, but also from our E many o Brasil? development and publishing partners.
I hope that each of you watching this Nintendo Direct will be able to find a game that suits your personal tastes. Ele tá falando ali que nessa conferência a gente vai ter os jogos, né? Vai ter bastante jogos e jogos que pode se conectar aos nossos gostos, né? O Elden Ring vai ter... Não tem disco, é uma caixa com o código do jogo. Interessante. Por quê? Ih, deu instalo no tempo errado ele. Ou ele fez de propósito, não sei. Elden Ring pra Nintendo Switch. Mentira. Ó, não é a imagem atual da gameplay. Opa, Zelda. Eu não manjo muito de Zelda, tá? Qualquer coisa vocês me dizem aí. Uou, que Zelda é esse? Isso aí é coisa de Tekken? Isso é o Heihachi? Kazuya! Nossa! Ah, vamos. É o jogo aquele da Nintendo. Esse é o meu personagem que eu mais sei jogar e mais sei golpes no Tekken. Né? E olha que ele nem era o meu favorito, mas acabou me conquistando por conta do karatê dele, que eu achei muito top. E aí eu aprendi a jogar pra caramba com esse personagem. Meu segundo favorito é o Warren, mas esse aí é o que eu sei fazer um monte de coisa, gente. E eu vi o cara sendo jogado de lá de cima, é referência clássica ao Tekken, porque o pai dele faz isso com ele, né? Com o pai dele, o Heihachi, faz isso com o Kazuya, joga ele do penhasco. E aí tá parecendo o Kazuya jogando todo mundo lá. Ah, ele vira um demônio, tá? Ele e o filho dele, o Jin Kazama. Será que dá pra fazer os golpes mesmo do coisa? Ou será que é uns golpes adaptados? Ele é o Heihachi ali? Wins. Super Smash Bros. Ultimate vs Tekken. Vai jogar o Kirby? Ele não vai sair dessa mão, não. Ele vai voltar, não é possível. Sabia que ele ia voltar? Kirby não ia ficar lá embaixo, não. Você acha que a Nintendo ia deixar o Kazuya matar o Kirby? Hello, I'm Masahiro Sakurai from Sora Limited and the Tem o director Joker do of the Persona no Super Smash. Smash Bros. Eu não sabia. Ultimate game. Kazuya Mishima from the fighting game series Tekken will join the battle. Surprise! I'll go over the details at a later date, so please sit tight. For today, though, we've prepared a short video to showcase Kazuya's moves in Super Smash Bros. Ultimate. Vou mostrar um Please vídeo take a aí look. com os movimentos e tal do Smash Bros. Lá. Pra fazer. É isso aí. É isso que ele disse. Salve o Marquinhos. Ah, não, o Marquinhos já tava aí, mas ele falou ali, saudades, eu gostava de jogar com o Jin e o boneco de madeira. Ah, o boneco de madeira é o Mokujin, se eu não me engano o nome. E ele copiava a técnica de vários personagens do jogo, assim. A cada round ele tava com um golpe de personagem diferente. Ele era bom pra praticar, porque tipo, como ele tinha aleatórios vários personagens, né, que ele começava a imitar, né, aí tinha que aprender a jogar com vários personagens pra saber usar ele bem, né, no caso. Você podia usar ele de qualquer forma, mas pra usar ele bem, você tinha que saber jogar com tudo que era personagem. Nossa, todos esses golpes eu sei. This feels like Tekken. No, Realmente it's isso Super parece Smash Tekken. Bros. Ultimate. I'll talk about the fighter more in a future presentation. Ele tá falando... We still have to record it first, actually. Ah, The air date is shown below. ele Please stay disse tuned. que vai ter mais novidades em breve. Resumindo. Thank you, Mr. Sakurai. Será que vai ter mais A new personagem fighter, pro Smash no Kazuya, evento? Pode ser. will join the fight in Super Smash Bros. Ele Ultimate. tá confirmando ali que o Kazuya vai estar se juntando ao Super Please Smash look Bros. forward to seeing how Kazuya, who has experienced many harsh battles across the Tekken series, will fight in this game. Ele disse que a Alright. gente vai poder Let's usar, continue with our experimentar o first que a batch gente of vê Nintendo na Switch série headlines. do Tekken no Smash Bros. Então é interessante porque Your choices acho que não, matter in these né? emotional, Tipo, supernatural se tem tales. o Kazuya, tem que ter o movimento do Kazuya também.
Mas acho que eles vão adaptar, né? Porque acho que no Smash Bros. Eles dão uns pulão pra lá e pra cá, não é? Uma coisa assim também. Que é uma coisa que já não tem muito no Tekken. Opa! Que isso? Life is Strange Feelings agora? É mesmo! E True Colors junto? O que é isso? O que vai acontecer? Uma animação? Alguma coisa? Animação não é. Ah, tá. É um aviso de que eles vão estar disponíveis no Switch, eu acho. Vindo pro Nintendo Switch. Esse é o gráfico? Gameplay. O gameplay não final, tá mostrando ali. Ah, legal! Pra galera que tem o Switch aí poder jogar um jogo bonzaço desses aí, mobile, ou na TV de casa, né? Porque o Switch é híbrido. É interessante. Eu tô louco pra jogar Life o True Colors. True Colors launches on Nintendo Switch September 10th. Que aliás eu tenho que fazer a live do Life is Strange Remastered Collection. E o remaster vai estar também no Switch, né? Vale lembrar. There's something for everyone on the Nintendo Switch system. Tem alguma coisa pra todo mundo no Nintendo Switch. You are Star-Lord, leading a legendary band of heroes for hire in this thrilling action-adventure game. Jump on a wild ride across the cosmos, overwhelm opponents with Star-Lord's daring combat style, and encounter iconic and original Marvel characters. You'll call the shots for the unpredictable Guardians as you face cosmic threats to save the galaxy. You got this, probably. Roda sim. Tem celular que roda facilmente uns bagulho louco desse. Switch roda de boa. Só não com gráfico total, né? Eu acho que nem a gente vê, né? Uma diminuída gráfica ali, mas o Life is Strange ele é de boa pra rodar, acho, no Switch. Porque o gráfico dele, apesar de ser muito legal, ele tem uma coisa mais leve do que outros jogos. Acho que em poder gráfico, né? Então ele já é mais de boa. Bom, se roda o The Witcher, eu não duvido de mais nada. Rodar o The Witcher ele roda. É um pouco diferente o gráfico, um pouquinho diferente. Roda. Claro que não tipo o PC que roda 60 FPS, né? Porque é mais a console mesmo base. Mas roda. Astria Ascending launches on Nintendo Switch September 30th. 30 de setembro. Eu tenho que lembrar de fazer live do Life Strange 2. In the wholesome management sim 2-Point campus, you'll build and run your very own university the way you want it. Lots of creative tools are at your disposal to make the school yours and take your educational empire to the next level. Enrollment for 2-Point campus starts on Nintendo Switch next year. São aqueles tipos de jogos que meio que vicia, né? Tipo, facilmente, né? Porque são jogos que são divertidinhos e tal. Eu acho interessante, o problema é que é caro, né? Salve PH, e aí? O que tem de topper today tem Nintendo e tem a Bandai. A Nintendo por enquanto já anunciou, o que anunciou? Foi o... Não, por enquanto foi básico, foi o Kazuya Mishima do Tekken vai estar no Smash Bros. Anunciou que o True Colors do Life is Strange e o Life is Strange Remaster vai estar no Switch. Que mais? Não me lembro agora, mais alguma coisa. Mas é engraçado quando começou o trailer do Kazuya, do Tekken, que ia estar no Smash Bros, que apareceu o cara do Zelda sendo carregado, que eu esqueci o nome dele lá. Ele sendo carregado, eu pensei, ué, que isso? Aí apareceu uma montanha, e aí um vulcão, aí o boneco sendo jogado, pera aí, isso é Tekken? Tipo, what? Como assim? E era realmente Tekken. Era o personagem do Tekken. Super Monkey Ball Banana Mania rolls onto Nintendo Switch October 5th. Banana Mania. It's a blast from parties past, and you're invited. Pô, a comunidade do Switch é bem grande pra lá pra fora, mano. Eles conseguiram vender muita coisa, assim. Muita coisa. E trabalhando só no nicho deles. Né? E o problema é... No Brasil, hoje tem mais The Ring. Estavam falando do nada, a gente tava aqui conversando e quando veio começar a falar do The Ring ali na tela. Falando um pouco de mecânica, mas isso vai ser mostrado depois, igual de qualquer forma.
in hilarious over-the-top minigames. Lembrando que na quinta-feira vai ter live do evento da Microsoft. With 100 minigames from the Mario Party series catalog, you'll have a blast in this all-star fun outro fest. showcase que eles vão Here's fazer. a little party favor. All game modes work with online play. Even if you're partying solo, you can randomly match with other partygoers worldwide. Playing a board game online with friends? Save your progress mid-game, grab a snack, then resume the festivities. Stickers are also available. Caraca, eu tô aqui perdendo tempo, esqueci de ver. It's time to party in Mario Party Superstars, launching on the Nintendo Switch system October 29th. Pre-orders begin today on Nintendo eShop. What did you think? Before we show this next trailer, I'd like to say one thing. Currently, we're working hard on the latest game in the Metroid Prime series, Metroid Prime 4, Metroid Prime, ele disse que eles estavam olhando But today, we'd like to introduce another new entry in the Metroid Vou mostrar uma franchise. nova intro, no caso do Metroid. Nossa, aquele instalo tá muito fora de sincronia. Ele faz o instalo e só depois de 1000 anos dá o instalinho no coisa. Metroid 5. Não é, né, uma amostra da gameplay atual, né, de como ele tá agora o jogo. Eles ainda estão trabalhando bastante nele. A conferência da Bandai começa a que horas? Começa às 6. Se eu não me engano, 6 horas. Tá um tempinho, mas acho que a Nintendo vai ocupar um bom tempo do dia hoje. Né, porque eles disseram que depois dessa conferência eles vão botar 3 horas de gameplay de um monte de coisa louca aí. Vamos ver como é que vai ser a questão das gameplays. Se vai ser alguma coisa relevante mesmo. Ou vai ser qualquer coisa. Deixa eu ver se aparece aqui o... Na Bandai não aparece nada aqui. Por enquanto. Mas vai tá direto no evento deles. Beleza. Opa, calma aí. Eita, pera aqui. Deu treta aqui que saiu um comunicado. Não, pera aí. Deu treta. Ixi, mano. Saiu um comunicado há pouco da Nintendo dizendo que ninguém pode fazer transmissão da live deles. Pera aí. Deixa eu ver. Pera aí. Calma aí que o bicho pegou. Como é que é o nome? Deixa eu conferir aqui se tem gente fazendo live. Não é. Esquece. O pessoal cancelou a live da Nintendo. O pessoal cancelou. Todo mundo cancelou a live da Nintendo, mano. Ainda bem que eu vi agora. Vou excluir essa live pra já... Deixa eu ver. O The Enemy não tá fazendo live.
O DNM, que sempre faz live da Nintendo, não tá fazendo live. Deixa eu ver se a Central tá fazendo. Central não tá fazendo, eu acho. Não tá fazendo, a Central também. E eles avisaram lá sobre o comunicado da Nintendo. Ixi, mano. Pera aí. Deixa eu ver. Cara, eu acho que não é pra cá. Eu acho que é no... Acho que só no Ocidente. Mas a galera não tá fazendo. Tô com medo agora. Tô com medo agora que a galera não tá fazendo. Vi 8 pessoas reagindo ao evento. BRK e Cidu tá fazendo. Será que tem parceria ou foi só um aviso? Não sei. Que estranho o DM não tá fazendo essa transmissão. O Voxel tá passando o evento. O BRK tá fazendo. Isso aí avisaram faz pouco tempo. Então pode ter tido gente que não viu isso. Pode ter tido gente que não viu. Foi há pouco tempo. Eu vou deixar rolando aqui. Acho que não vai dar problema. Vou deixar rolando. Battle Golf. Duke it out over 9 flag-marked holes in an obstacle-filled arena. Capture 3 flags to win. Golf Adventure. Go from rookie to pro with your Mii character. The golfing challenges that await may surprise you. And here's some news. 3 updates are planned for future release, including additional courses and playable characters. The fairway's almost open, so set your tee time and get ready to ace those shots in Mario DNM não tá fazendo conferência da Nintendo, logo eles. Switch system, June 25th. Pre-orders are available now on Nintendo eShop. Que loucura. Arnaldo DK também tá fazendo. Nintendo vacilando. Pelo que eu vi ali, agora eu acabei de ver na Central, né, eles avisaram há 25 minutos atrás. 25 minutos atrás eles avisaram que tinha saído o comunicado. Acabei de ver ali. E o DNM não falou nada, só não tá fazendo live da Nintendo, né? O que é estranho, porque a galera do DNM adora a Nintendo, né? Muito bizarro. But beware of the mini monsters roaming about. Some are docile, but others may suddenly ambush you. To fight, you'll team up with your Monstie and use weapons and skills to overwhelm enemy monsters in turn-based battles. Win, and you'll be rewarded with their materials, which can be forged into new weapons and armor. Hey, is that an egg? You might be able to hatch a new Monstie. Vamos continuar mantendo aqui. Incredibly powerful Monsties can also hatch from rare eggs. Need more traveling buddies? Vamos manter. Eu disse que ia ter mais um trailer do Monster Hunter hoje. Claro que ia ter, né? Só podia ter. Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin soars onto Nintendo Switch July 9th. You can play the free demo on June 25th and carry over your save data to the full game. Uma demo aí no dia 9 de julho? Não, apareceu outra coisa ali. Here's a new game from the head of a certain company. Did you miss me? Hey? Did what you do miss you mean? me? Who am I? It's a me, Wario. And it's finally ready. A brand new game from my company. Check it out. You get to control me. Time to do this. Look at me go. What rats? Check out these chumps. They came back and they have wonderful new talents. Throw that stick thing. Não sei porque que eu não consigo achar chata da Nintendo. Deve ser porque é divertidinha. Nailed it. Same micro game, different Pena que eu não tenho nada. Wario. Opa, deixa eu botar a tela maior aqui. Forgot some big news.
Aí. Two people can play together at the same time. 2 pessoas podem jogar ao mesmo tempo. Nice, or else. A Nintendo vai manter por quanto tempo o Switch? Eu não me lembro deles terem falado, mas parece que eles estavam pensando, ou não, na nova geração. What the fuck? The WarioWare Get It Together game launches exclusively on the Nintendo Switch system September 10th. Pre-orders begin today on Nintendo eShop. Nintendo eShop. What you just saw was the trailer for WarioWare Get It Together. Ó, a gente passou 20 minutos aí. 20 minutos de evento e teve bastante coisa até. Pra galera da Nintendo aí teve bastante coisinha. Em 20 minutos, faltam mais 20, depois começa as gameplays da Nintendo. Já jogou no Switch, Marloco? Já joguei, mas muito pouco. Já joguei, mas muito pouquinho. Mas o Switch é muito legal, mano. O problema só é os preços dos jogos, né? Porque o Switch em si é um videogame bem legal, a tela dele é bonitona, assim, tipo de... É bem confortável de se usar, porque ela é bem grande e tal, e fora a função de conectar na TV, né? Aí você pode usar os controles, desconecta os controles do videogame, ou você pode pegar e comprar o controle Pro da Nintendo, né? Que aí você vai pagar, sei lá, não me esqueci quanto, deve estar uns 500 pila. E aí você vai poder jogar com o controle como se fosse um controle normal, né? Another Tokyo exists, a post-apocalyptic world. Tu tem PC foda, joga no emulador. Não sei porque eu jogaria o jogo da Nintendo. Posso brincar? Nunca pensei nisso, na verdade. Agora que você falou. Mas meu PC nem é tão foda assim. Meu PC até hoje não roda direito emulador de Play 2. Eu não sei qual é o problema dos emuladores no meu PC, né? Desses Play 2 e tal. Se ele roda uns jogos de boa, por que os emuladores ele fica viajando? Harness your newfound powers to fight demons using a command-based system. Finding their weak point is key. By targeting it, the number of consecutive actions you can perform in a combo will increase. Tranquilo, né? Esse negócio de pegar o ponto fraco do monstro. Formidable opponents. Esse estilo é meio clássico, né? Você vai atacar com... which begin when you open a conversation with them. Que você pode conversar com o inimigo? Deixa eu ver esse. Parece legal, na real. Imagina Breath of the Wild multiplataforma, sonho. Isso vai ser difícil. A Nintendo é uma das que menos tem motivo pra vender fora, porque é a que não concorre nem... a Nintendo é a que tenta não concorrer com Play, Xbox, PC, porque eles vivem no mundo deles, é o mundo deles. A Nintendo é o mundo deles ali, então... o mercado deles tá lá. Nintendo vagaba. Nintendo. O dublador do Wario acho que é o mesmo do Mario. Acho que deve ser, não cheguei a reparar. Pior que é o quê? Pior que é... Pera. Estudante foi para outra dimensão. Persona? Pior que é. What destiny will you choose? Shin Megami Tensei. Shin Megami Tensei 5 will launch exclusively on Nintendo Switch Shin Megami Tensei. Pre-orders for the physical version begin June 21st. Acho que não fala Wii. Vai ficar Tensei. That was the latest trailer for Shin Megami Tensei 5. Falando que esse foi o trailer mais recente do Shin Megami Tensei. Esqueci o nome agora direito. Ele falou pra gente esperar por novas atualizações. Eles, né? Porque pra mim não faz muita diferença, né? Porque eu não jogo no Switch. Isso aí é Shin Megami Tensei, o spin-off de que o Persona surgiu. Ah, tá, foi daí tudo. Inclusive esses personagens aí tem tudo no Persona, eles são personas. Saquei. Ah, isso aí é o meu Danganronpa, como é que é? 3 games in the deadly Danganronpa series are coming to Nintendo Switch.
Monokuma, the self-proclaimed school headmaster, has trapped you and other high school students in a game Ó, of literal life and a da Nintendo tá melhor que a da Capcom. The only way out of the school and this Pelo menos, e olha, só passou 26 minutos da conferência. And so it begins. Pelo menos é mais divertido, eu acho. When a student meets their demise, a class trial will take place to reveal the culprit. You're the culprit, aren't you, Mila? Telling you, I had no idea. They probably moved the body there. Use the evidence you've gathered to refute contradictions and find the guilty party. E deu treta mesmo, né? A galera na negócio da Take-Two lá. O negócio da Take-Two ter feito uma palestra mais 100% com conversa, né? Aí deu treta mesmo. Tipo, da galera. Tipo, né, eu tava dando uma olhada quando tava acontecendo a conferência da Take-Two lá, pra conferir realmente se estavam só conversando. E aí, tipo, a galera que tá apresentando ali, eu não tenho culpa, né? Eles estão seguindo o cronograma que a empresa mandou fazer, né? Aí o pessoal tava falando lá pelo que eles foram chamados lá pra falar. E aí a galera xingando nos comentários, fazendo uns comentários meio homofóbicos, machistas nos comentários assim. Como se... É porque são os mesmos universos, mas realidades diferentes, eu acho, né? O povo ignorou o Geoff. Mas também, né, a hora que ele avisou foi um dia antes. Mas ele não, na verdade não era trabalho dele avisar, né? Ele falou pra galera não esperar porque ele viu que a galera tava meio hypada. Aí perguntaram pra ele numa das lives dele lá se tava empolgado pra Take-Two. Pera aí. Fatal Frame. Pô, mas Fatal Frame pra Nintendo eu não consigo achar de terror. Não, mas parece legal. Nossa, esse é um dos meus jogos de terror favoritos. New costumes and photo modes are included in this version. Can you investigate Mount Hikami and stay alive? Fatal Frame, made of black water, creeps onto Nintendo Switch this year. Legal, mano. Olha, foi bem melhor que a Capcom mesmo, hein? Pô, anunciaram um Fatal Frame aí pra Nintendo no final do ano. Legal, mano. Pô, Fatal Frame. Ó, lá vem o Doom Eternal pra Switch. Doom Eternal. Vai ter GTA 6, fonte confia. Não, realmente tinha gente esperando GTA 6, aí não fazia sentido, porque eles não iam anunciar o GTA 6. Mas tinha gente esperando o GTA 5, né? Alguma coisa de GTA 5, talvez. E aí o Geoff disse pra galera não ficar empolgada porque ia ser focada em falar sobre diversidade. E depois eu fui ver e realmente há um tempo atrás eles tinham dito que seria sobre isso a palestra. Agora eu me lembrei que quando eu tava olhando isso aí, procurando as fontes, né, do que teria na conferência da Take-Two, e aí eu achei uma matéria mais antiga dizendo, antiga entre aspas, né, um mês acho, dizendo que a conferência seria sobre isso. Tony Hawk, eu que me liguei. Ah, mano, aí ó. Pô. Ah, mano, ainda não joguei ele, aquele novo que saiu. Que é o novo, que é o remake do 1 e 2. Pô, Tony Hawk, esse também é um dos jogos que eu mais joguei na minha vida, certamente. Salve, NG! Olha, bom, hein? DLC pro Switch. E aí, tem churros. De bom. Salve. Ah, mano. Pô, o Tony Hawk, me lembrou do Tony Hawk. Pena que o Tony Hawk saiu com aquele preço lá, senão eu teria pego na época do lançamento. E o chorão do Tony Hawk teve mesmo? Não, o pessoal fez a petição pra ter o chorão do Tony Hawk, só que eles conseguiram colocar, era uma música do Charlie Brown na trilha sonora, que já é legal também, né, porque o Brasil sendo de alguma forma representado, porque o chorão representava muito a cultura skate, né, a cultura skateboard no Brasil, assim. Eu mesmo, quando eu tive na época de skate, cara, Charlie Brown direto, assim, que a galera escutava, era a trilha sonora dos rolês, sabe, Charlie Brown. Salve, Brenda! E aí eles colocaram uma música do Charlie Brown, que eu me esqueci qual foi a música que eles colocaram lá. Well, one thing's certain. This is gonna be one heck of a galactic adventure.
Mario plus Rabbids Sparks of Hope launches into space or onto Nintendo Switch next year. Teve menos coisa do Rabbids do que... Bom, se bem que tem 3 horas de gameplay daqui a pouco. Eu acho que vai ser 3 horas de gameplay com esses jogos aí, eu acho. Não sei. Ou não, acho que não. Não sei porquê, mano, eu não consigo achar chato essa conferência da Nintendo. Primeira vez que eu cubro uma conferência da Nintendo e eu realmente não sei, não sabia que eu não ia achar chatão, assim, tipo, de questão, tem umas conferências que são muito bizarras, que começa às vezes a dar um silêncio, sabe, e aí o cara fica meio só no... Mas a conferência da Nintendo é diferente, ela fica sempre se mantendo, né? Tá sempre na musiquinha, tá sempre na agitação. Mas não tá chata mesmo. Não tá. Tá de boa. Tô bem relaxado com essa conferência aqui. Advance Wars for Nintendo Switch this holiday. Pre-orders begin today on Nintendo eShop. How is everything? All right. This next segment will be our last announcement of the day. Vai ser o último anúncio de hoje, né, da Direct, mas depois a gente tem a Nintendo Treehouse, que, como eu falei, é aquelas várias horas de evento. Vamos ver o que eles vão mostrar. Opa! DLC, expansão no caso. Nunca, como é que é o nome do jogo mesmo que apareceu ali? Rule? Não, alguma coisa. Tá legal até, melhor que 2 horas, melhor que 2 horas de conversa. Real. Um Zeldinha. Deixa eu pesquisar uma coisa aqui rápido. Deixa eu ver. Opa, deixa eu ver aqui. Valeu, NG, mano. Valeu pelos 2 continhos aí. É nóis, ajuda demais o canal. Essa E3 podia ser top se tivesse GTA. Pois é. O que salvou a E3 foi a Microsoft esse ano. Porque foi bem top. Opa. Vai mostrar mais algumas coisas? We'll begin with the Legend of Zelda Skyward Sword HD game, which launches next Skyward Sword, talvez mostrar agora, HD. Esse aí que o pessoal tava meio reclamando que eles estavam cobrando o preço de um jogo novo, sendo remaster, remake no caso. Wielding the sword via flicking the stick and button-only controls. This game depicts the oldest era in the Legend of Zelda series. Pelo menos eu tinha visto no Twitter a galera reclamando bastante, né? Mas eu não sei quanto como a comunidade no geral do Nintendo recebeu essa notícia. Did a woman named Zelda become the legend for future generations? These will all be unraveled in this game. We hope you're looking forward to The Legend of Zelda Skyward Sword HD. Zeldinha Skyward Sword, 16 de julho. Next up. Tem mais alguma coisa? Here's a little something you might like. This is a Game & Watch system that lets you play 3 games in the Legend of Zelda series. This year, the original Legend of Zelda game reaches its 35th anniversary. While we don't have any Game & Watch que dá pra other jogar 3 Nintendo jogos Switch de games Zelda. planned, we've been working on this Game & Watch system as a special item to help mark the occasion and reflect fondly Eles lançaram pra marcar a ocasião, né, do aniversário do Zelda. It will come with the first game in the series, The Legend of Zelda. Primeiro jogo. Vai vir com o primeiro Zelda 2, The Adventure of Zelda Link. 2 e deve ser Zelda 3. And the Game Boy version of The Legend of Zelda Link's Awakening game. Não, e a versão de Game Boy do Zelda Link's Awakening. As well as a special Awakening. version of the Game & Watch title Vermin, starring Link as the playable character. So that's 4 games on one system, from longer Legend of Zelda games to the pick-up-and-play game Vermin. Adivinha quanto vai ser o preço disso aí? In addition, regarding the No watch Brasil, né? functionality for the Game & Watch system,
Emulador. É que, como eu disse, né, a Nintendo, ela, lá pra fora, né, aqui no Brasil não sei se tanto, né, mas lá pra fora ela trabalha muito com a nostalgia. Né, e tem muita gente que coleciona jogo no Brasil, né, e prefere comprar algo criado pela própria empresa, né. E tem gente que tem uma vida só de coleção, né, de colecionar, procura as coisas que lançam e vai. E principalmente essas edições, assim, que são de aniversário, que a galera realmente acaba comprando pra colecionar, né? E aí eles compram mesmo. Isso é até normal no ramo dos colecionadores. Passaram 2 anos desde que eles anunciaram esse jogo. For today, we've prepared some new footage to show a bit more of the game. Please take a look. Ó, vou mostrar mais coisas do jogo. Qual foi o jogo que ele falou? Zelda? Não, né? É o Breath 2, é. Ô, louco! Caraca, tá lindo, hein? Ah, top. Esse cabelo top também do Link ali. A música de trás pra frente. Hehe. 2022. Ô, louco. Será que tem alguém da Nintendo nesse exato momento gritando? This time around, the setting for the adventure has been expanded to include the skies above Hyrule. We'd like to ask you to wait a bit longer. We're aiming for a 2022 release, so I hope you'll look forward to it. Pois é. Emulador sempre vai ser melhor. Além de ser de graça, não precisa de fonte de energia. Mas não pra quem coleciona, né? Pra quem coleciona, não. Emulador é como se fosse uma coisa sem graça, porque. Né, enfim, não é oficial da empresa. E aí não se torna um colecionável porque você consegue facilmente. Entendeu? No mercado de colecionador não é a mesma coisa, sabe? Não é a mesma coisa. Podia rolar uma revanche do Horizon com Breath of the Wild. Mas não vai lançar. Só pra 2022. Horizon ia perder de novo, cough. Provavelmente. Será? E depois ele falou, foi pra 2022. I'm Doug Bowser from Nintendo of America. And I'm here with Nate Bildorf, who leads our Treehouse team. Espero que eles não tenham colocado pra evitar o Horizon. Embora se o Horizon lançar ano que vem vai ser treta igual, né? Agora a gente tá na Nintendo Treehouse, que eles vão mostrar algumas coisas aí. Ele tá dizendo que a gente vai ter vários jogos, né, que todo mundo quer ver nas próximas semanas e meses que vem por aí. Tá falando que ele é um grande fã do jogo do Zelda, né, mas que só vai sair em 2022. We've got Mario Party Superstars, WarioWare Get It Together, the expansion for Hyrule Warriors Age of Calamity, The Legend of Zelda ele tá falando as coisas que a gente teve agora na Nintendo Direct, né? Foi um bom evento. Foi, ainda não acabou o evento, né? A Direct acabou. Mas agora eles vão tacar ali várias gameplay aqui. 2022 promete. Nossa, o jogo que eu tô mais empolgado de 2022 é a Plague e Starfield. Eu acho. E torcendo que Avatar seja bom. You can play in standard golf mode, but then there's also speed golf, battle golf,
the golf Tá falando adventure do jogo do mode, golfe? Ih, and será the que eles vão ficar option to mostrando play só o with jogo do buttons golfe? or motion controls. Porque até então, And you can né, play with eu up nem to sabia que 4 eles iam ter people 3 horas de locally gameplay or depois dessa online. conferência, a I can say nossa this one is cobertura definitely going to be e taking até a up the majority Direct. of my summer gaming Mas time. se tiver alguma Oh, coisa yeah. interessante, a gente Go. vai indo Both, aqui, and there's senão plenty a more gente to volta na hora da And as for conferência today, our da E3 show E3, is just getting started. da Bandai. Next up, we of course Vamos ver o have que eles vão Nintendo mostrar aqui Treehouse primeiro. Live, and we'll be kicking off our first segment with a very special guest, Yoshio Sakamoto, who is the producer of Metroid Dread. Ah, o And he's going to be Metroid. sharing his Bom, acho que vou insights mostrar coisa legal, hein? I can't believe I'm saying this, but it's the first new 2D Metroid game in nearly 2 decades. I'm not going to miss it, and I know you've been looking forward to it as well. Absolutely, I'm so looking forward to this. And we do Ah, have tá. our Treehouse Não, vai ser team interessante, on eu deck acho, hein? for a gameplay deep dive into Metroid Dread, Wario Vai ter uma Where Get gameplay It deep Together, dive do Metroid. and Tá, não, more vou games in a deixar mix de of both boa. live and pre-recorded segments today. And I'd just like to say as we close how deeply grateful we are to everyone watching today. Tá Thank you agradecendo. for sharing this time with us, and we hope you Tá enjoy. agradecendo todo mundo que tá Thanks vendo again, a everyone. We can't transmissão. wait to hear what you think. And with that, I'll turn it over to Sakamoto-san and the Treehouse team. Por que a Nintendo disse que não queria que o pessoal co-streamasse? Essa foi a E3 que mais foram agradecidos os streamers por estarem fazendo live do evento. Por que a Nintendo disse isso? Eu não entendi. Eu real não entendi. Mesmo. Né? Deixa eu até ver aqui que a galera que tá fazendo live. 2D メトロイドの完全新作メトロイドドレッドをやっと発表できました。 Eles estavam falando ali que eles anunciaram faz pouco, né? Finalmente anunciaram o novo Metroid. メトロイド2、スーパーメトロイド、メトロイドフュージョンと続いてきたシリーズの19年ぶりの最新作。そして最新エピソードになります。 Como é que é? メトロイドシリーズはサムス・アランという女性バウンティーハンターの活躍を描いたゲームです。タイトルのメトロイドっていうのは生物兵器として軍事利用できる浮遊生命体の名前でいろんなトラブルのきっかけになってきました。Metroid é o nome daquele negócio ali que eles utilizavam em soldados, é isso? É que eu tô tentando... O problema é que ele não tá falando inglês, porque eu não consigo prestar atenção na tela. Tenho que ler lá embaixo. と想像しながらプレイしていただきたいですね。ストーリーは重要ですが、決してファンのためだけのゲームではないです。基本は 2D アクションゲームなので、銀が最強の戦士になりきって暴れてもらえれば誰でも楽しんでもらえるはずです。 Tá. Ele tava falando sobre a questão do 2D ali também. Esse jogo... Eu nunca terminei esse jogo, né? Você já jogou o Metroid? Eu sei qual é, joguei e tal, mas eu nunca cheguei a terminar. Metroid Fusion é foda. Foda. Enfim, igual. Nem preciso dizer qual jogo eu tô mais ansioso pra jogar ano que vem. Qual será? Qual será? 一人で行動するサムスに忍び寄る圧倒的な存在というように今までとは一味違う要素が追加されたメトロイドです。実はメトロイドドレッドのアイデアは15年ほど前に思いついたんです。Metroid ただ当時の技術ではコンセプトをうまく表現できないなと思って残念ながら諦めました。その後再チャレンジのチャンスはあったんですがイメージ通りのゲームにまとめられそうにないなと思ってまた諦めることになりました。正直この企画を諦めることになるかなと思ってたんですが 3DS のサムスリターンズを共同開発したマーキュリースティームエンターテインメントがすごく優秀なチームだったんです。技術力は高いしセンスもいいし、なんといってもゲームの理解が半端なかったんですね。この最高のパートナーと組んだらメトロイドドレッドは必ず完成すると確信しました。そして15年前に思い描いた以上のメトロイドドレッドがこうやって完成しました。 15 anos depois, né? 今回登場するエミーを一言で言う15 aninhos とめっ depois, ちゃ恐ろしい eles 敵 vão です ficar ね。 surpresos, né, com os 実は resultados. 銀河連邦所有の調査ロボットなんです。特定のゾーン内をうろついてサムスが立てる物音を感知して近づいてきます。視覚センサーで見られてしまうと捕まえるために高速で追いかけてきます。サムスの通常の武器は一切効きません。しか
Ele tá falando sobre aquela gameplay de cima que a gente tá vendo agora ali. サムスはそんな恐怖と戦いながらミッションを遂行しなければならないんですね。今回のサムスは一段と大変ですね。サムスにとってものすごく不利な状況なんですが、検知範囲内であっても音を立てなければエミーは気づきません。物陰に隠れて ele tá falando basicamente o que a gente tá vendo na tela ali, ó. Que ele se abaixa ali e o personagem não fica no raio de ação do robô, e aí ele acaba não sendo visto, né? E a camuflagem também, ele tá falando, a habilidade da camuflagem. Traduzindo do inglês, Metroid é uma franquia japonesa de jogos de ação de aventura criada pela Nintendo. Os jogadores controlam o caçador de recompensa Samus Aran, que protege a galáxia dos piratas espaciais e suas tentativas de dominar o poder das criaturas parasitas Metroid. Peraí, o caçador... Metroid não é uma caçadora? Ou é em Star Fox? Não lembro agora. É de Metroid ou Star Fox que é uma caçadora que foi revelado só no final, acho, do primeiro jogo lá, uma coisa assim. Acho que é uma caçadora. Ó, o Matt falou ali, o caçador. É a... Ah, tá, então tá. Provavelmente aí no YouTube eu ainda devo estar falando. E aí vocês vão ver que eu já vi o que o PH falou. E é a... bem depois. メトロイドは探索型のアクションゲームです。パワーアップアビリティを取得するとサムスのアクションがどんどん増える。それらのアクションでサムスの行動範囲が広がっていくという仕組みです。これまでになかったパワーアップアビリティも当然追加しています。Algumas das habilidades são totalmente novas, ele tá falando. Se lembrou um pouco do... Lembrei um pouco de Ori agora quando... Aquela habilidade nova do coisa? Ou veio já tinha no clássico? シリーズ経験のあるなしに関わらず楽しんでいただけます。Nossa, o Nintendo Switch deve ser ótimo pra usar enquanto viaja, né? Tá no ônibus ou tá no avião, sei lá. Tô ouvindo pela Twitch. Ah, beleza. Não tinha visto ali. Nintendo Treehouse Live E3 2021. Galera ali já posicionada. Thanks, Sakamoto-san. Hello, everyone. Welcome to Nintendo Treehouse Live. I am super excited about this next segment where we're going to delve into an early work-in-progress version of Metroid Dread, show some of Samus's new moves in action, and also, I think, get to a little bit of the way the game develops this suspense and tension that gives the game its title. Resumindo, ele tá falando ali as apresentações, né? E disse que a gente vai ver algumas gameplays agora agora, né, na tela. So let's take a deep Ela vai dive jogar então into the very beginning of the game. É bem o início do jogo. So we're gonna backtrack just a little bit to show Samus's free movement here. O da hora do Nintendo é que, tipo, a gente, o Switch, né, que a gente joga tanto no mobile, né, como mobile, mas na TV. Mas o que eu acho mais legal é o mobile dele, porque você consegue ter uma mobilidade, jogar uns joguinhos assim, bem de boas naquele console, né, com uma tela razoavelmente grande, então você consegue se divertir bastante até. I want to take a moment to say that as Nate A gameplay parece bem melhor do que a dos jogos anteriores, é assim. First new 2D Eles melhoraram Metroid bastante game coisa. in 19 years. That's almost 2 decades. I don't know if you did the Bastante math, coisa. but that's a lot of years. We've been waiting for this for a long time, so we're really excited to be finally showing this to everyone. Eles disseram ali que estão felizes, né, por finalmente estar mostrando isso pra galera, porque eles ficaram muito tempo trabalhando nisso. Metroid Samus Returns, which is the melee counter. Contra-ataque, one of my favorite features. And then a new one is, or the development of the melee counter. De contra, né? Contra-ataque. Então.
I'm gonna let that guy move a little bit back. Ela tá jogando agora mesmo? Ou ela tá... Come back. Segundo ela, tá jogando agora, né? The melee dash. I really love that because it doesn't break momentum. I can immediately do a counter and immediate damage to an enemy. Yeah, something this game does really well is improve upon the improvements from Metroid Samus Returns. So like you mentioned, we had free aim and the melee counter in that game. And here we have the running free aim, which gives you even more freedom, and the dash melee. So instead of having to stand still and wait for enemies to attack you, you can just go get them, which really has great movement to this game. Yeah, I love that. Like, Samus moves so well. Elas estão falando bem do sistema de movimentos do jogo ali. E como eles podem usar isso para ir atrás de inimigos. E estão um pouco melhor, só um pouco melhor. Fiquem em repouso, Brenda. Ela tá jogando agora, eu acho. Não, ela tá jogando agora. Não, é que eu fiquei em dúvida. Porque teve uma hora que gameplay progression, which is back in full force in this o personagem estava se mexendo que parecia que não era o que ela estava falando, mas era o que ela estava falando. Yet, or aren't able to access yet, you try and find another way through, find a new ability, push your way forward, fill in the map, lather, rinse, repeat. So that's back and better than ever, in my opinion. Yeah, and this area here is blinking white because there's something here that I haven't discovered yet. Ela tá falando que aquela área ali tá piscando ali porque ela não descobriu, tem coisa nessa área que ela não descobriu ainda. Once I'm able to explore it. Yeah, don't sleep on those markers. Those can be really important in this labyrinthine world. Sure. But this looks curious. It is really Caraca, peraí, como é que ela descobriu aquilo ali? Tinha uma pontinha ali, isso? Renewed sense of purpose in your backtracking paired with pushing forward. Yeah, another thing I want to pinpoint is the amount of work the dev team put in Samus's animations, like just her animation of gripping the walls when she can't move. Ela tá falando sobre as animações ali, né, de encostar na parede, pendurar na ponta do lugar ali também. Deve ser legal, né? O pessoal finalmente terminar o projeto e aí poder mostrar pra galera. Story scenes is great. Little moments like this, when you're in helmet view for a moment, really add to the isolation and the tone. A Brenda está gripada ali. Tem que se cuidar. This game is a sequel to Metroid Fusion, but you can see that her suit looks a little bit different than that. So, tinha negócio brilhando ali. Tá, não tinha visto. Element that people find out what happened when they play the game. We don't want to spoil too much. So these are the Emi that Sakamoto-san was talking about, and none of Samus's weapons seem to do anything against them. A animação que dá quando ele pega o personagem. Oh, that slide move is so cool. She looks Como é que é o nome do personagem que vocês falaram que eu esqueci? Yeah, it is. Nope. Okay. Oh no, just no. Yeah. Olha que da hora. Oh gosh. Missiles don't work either. Oh my gosh. Tá falando que os mísseis nunca funcionam. Dread. That would be why. They're very relentless. Ixi, ele vai subir. Oh, wow. Okay. Carai, que ceninha da hora, hein? Reach for me there. E o mais da hora disso que eu acho é quando você tá jogando na mão mesmo, assim. Aí dá uma cutscene legal no negócio que é de história e mobile, sem ser joguinho online. Joguinho online já tá manjado no celular, né? Tipo, agora é uns bagulho, umas cenas top, tipo um Zelda da vida. Você tá com um Zelda na vida na sua mão, assim, eu acho muito da hora. A armadura da Samus tá bem bonita. A Samus Aran. Maybe similar units in previous Metroid games, and from this unit, Samus can power up, get a temporary power up. Não, e quanto menor a tela, mais bonita fica, né? Se vocês tiver, por exemplo, se você vai jogar o jogo na TV, ele não fica com a imagem ruim, não, é claro, né? Mas quanto mais compactada a tela, melhor você vai enxergar a imagem. Now with the Omega Cannon ability, there's this dynamic camera that you get to see over Samus's shoulder, which is Ela tá falando que tem uma câmera legal ali que a gente consegue ver em cima dos ombros da Samus. The classic 2D gameplay without it feeling like it strays too far from what we loved about it. Just makes it seem really powerful. Let's see if this works Free against Fire ouvindo o Marlon falando dos mobile. Emi Frontier. Mano.
Jogo takes a little while to charge up. online, mobile já tá manjado. Toda hora, mano. Tem que ter uns jogos mobile top de aventura, assim. I hope you enjoyed that. That's Aí your sim, one velho. shot at Aí it. eu vou achar top. Yeah, so it's so powerful that in order to take that Emmy down, we lose the ability of the Omega cannon, and it goes back to a regular arm cannon. It was worth it though. We can breathe easy now. It was for a moment. Mas mesmo assim, né? O mobile movimenta muita grana de jogos, né? Tipo, o mobile movimenta mais que o... Da última vez que eu vi, o mobile tava movimentando mais que o Play, Xbox e PC junto. Que a galera gasta muito dinheiro em jogo mobile. Os online, é claro, né? Porque só o que tem. You can also just shoot your regular arm cannon. You can try and avoid enemies altogether, try and hit them all. Really, it's up to you what kind of Samus you want to be. Yeah, and ela falando ali que a gente pode evitar os inimigos, né? Pra poder tentar acertar neles todos juntos. Aí ela disse que a gente que decide. É difícil achar um jogo mobile bom. Free aim shoot while you're moving as well. Que da hora. Essa aguinha tá bonitinha também. It's good because you need to shoot a lot of different things in this game. So many different things. I want to see a pixelated door, and now I'm filled with dread. Deve estar dando um trabalhinho pra galera, né? Pra eles fazerem esse traço aí. Eles refizeram isso? Qual é esse Metroid mesmo? Depois eu vou rever o nome dele ali. Agora eu esqueci se esse é um novo ou é refeito. Yeah, you can hear in the background. Vai até que horas? So não sei, vamos indo. Vamos indo. Eu tô achando que a gente vai até a hora da Bandai, eu acho. Really eerie. Mas eu não sei não, depende do que eles vão mostrar aqui, né? Porque a gente tava pra fazer da Direct, né? Que a Direct era 40 minutos, que já acabou. E agora a gente tá acompanhando a gameplay, mas tá aparecendo gameplay exclusiva aqui, né? Tipo, coisa bem nova. Então eu acho que vai mostrar bastante coisa interessante ainda. É um novo, né? Tá, We tried that already. Hey, it was worth a shot. Ixi, lá vem o bicho. Caraca, esse bicho meteu medo agora. So luckily, this Emmy can't go through typed spaces. So I have an advantage here. Somehow doesn't seem worried. A Revolution acho que jogava bastante mobile. Oh, it's fast. Acho que ele sumiu depois de uma treta lá que teve. Okay, you gotta get away from that. Eu não lembro, porque eu me lembro de ter visto depois de uma outra treta. Patrol mode and turn red, the door locks until they sort of lose track of you. It's still trying to get at her. Oh yeah, it's still looking around. Ooh. Find gosto da animação quando chega naquela porta ali. Also, I don't know if it's my heart throbbing through my hands or não deu animação agora. Acho que deu animação só no primeiro encontro. It's pretty nerve-wracking when facing the Emmy. They're terrifying species. Yeah, T makes it seem like she's calm, cool, collected, and badass. I like to pretend that she's actually as nervous as I am when I play it, but I don't think it's true. I do want to point out, like, also the backgrounds, like the amount of detail that the development team has put into, like, not just the enemies in the forefront, but also in the background. I don't know if you guys can tell the shimmering thing in there. There it's moving. Ela não pode, eu acho que ela não vai jogar muito, né? Porque ela disse que é o iniciozinho do jogo. Acho que ela não vai muito longe. Yeah, some of those details kind of tell the story as effectively as, you know, a voiceover or anything. Yeah, if you want to be a bounty hunter, you have to pay attention to details. And watch out for gooey enemies. Ah, tá, entendi. Que eu vou fazer com aquele negócio ali, but I love the detail of like the rib cage in the background. You just know something went down there. So the thing about Metroid enemies too is that some of them have patterns and you can counter them, and others don't, like this one. Ela tá falando ali que alguns inimigos têm padrões que a gente pode esperar, mas alguns outros não tem, como aquele dali, né? Aquele dali é mais aleatório. Seria engraçado se o jogo travasse no meio da gameplay. Não, seria engraçado se o jogo parasse e aparecesse a linhazinha do YouTube assim embaixo. E aí, tipo, como se eles tivessem assistido um vídeo do YouTube. Ia ser engraçado. Lembrei agora daquele cara que fez o...
Adam kind of gives a partida do little Sonic. analysis. É como se ele estivesse jogando. This really hints, though, not necessarily o Sonic no GTA, como se ele estivesse jogando lá e o vídeo dá pause. There's some interesting lore in there, and some little hints that you can potentially use. Nossa, esses efeitos meio, essas animação ali, efeito que dá no fundo eu achei legal. Cadê a trilha sonora Topper? Agora a trilha sonora Topper era no outro lá, no evento no evento da Direct. Agora é só pra gameplay mesmo. Because it's not always going to be obvious. You really have to. It's like a puzzle. It's not just action. It's not just exploration. There's also a lot of puzzle elements here, trying to find. Dia ainda espero que o Marlon traga o Symphony of the Night em live. Quem sabe dia eu traga. Por enquanto eu tô focando em conseguir trazer o Life is Strange 2 e Dying Light. Dying Light. Acho que aquele kawaii vai pagar o Dying Light e o Life is Strange. That was the Emmy, as Dan had mentioned. They have kind of 3 modes. One is the surveillance, the other is which is esse bicho, mano, they're just scanning the area. Já vimos que não dá muito certo atacar esse bicho aí. Você vai fazer, pô? Aí, boa. Não! É pra lá? Nossa, me empolguei agora. Ali. Eyesight, o que você tem que fazer? Turns red, which is the chase mode. Yeah. So yellow is it's heard a noise or sensed the vibration. Você pode matar ele? O que você tá fazendo? Go investigate that. Oh gosh. Tu jogaria o Dying Light co-op? Sim, jogaria. Só por curiosidade mesmo. Ela morreu! Era ela mesmo jogando. Relentless and ruthless. It is Gostei. Sort of like alguém morrendo numa conferência. For, enemies Só antigamente acontecia esses bagulho. But luckily it's not very. The game's pretty forgiving. It allows you to respawn. Será que ela pensou assim, ai que droga, tô passando vergonha morrendo aqui? Porque eu achei mó de boa, tipo, ela morrer significa que ela mesmo tá jogando. Again. As T said, insta-kill is new to the series, but it's really great because it offers a chance for you to have that challenging difficulty that I think Metroid fans expect, but without being quite so punishing with the respawning that you just have to play the whole game to get back to where you are. So it's a really wonderful balance. Vai. Yeah, aí. and when the Emmy are in patrol mode, which is that o bicho tá vindo atrás do right now. It's in pursuit of me. They're scanning areas where they last sensed movement. Boa. And so they'll go and investigate. O Jé tá fazendo live de Dying Light lá no Face. Eu passei lá esses dias e ele disse que vai criar um canal na Twitch e aos poucos ir migrando o pessoal pra lá. Mas ele vai continuar com o Face também. Sim. Porque tem muita gente no Face dele lá. Né? Mas é legal ele pensar na migração também. Absolutely love that detail. Às vezes eu fico confuso, né? Pra onde que eu vou? Pra onde que eu fico? Twitch, Face. Aí eu penso, não, vou focar num lugar só agora. Já passei muito de lugar de live em Twitch, Face. Tipo, digo live diária, né? Tem uma época que eu ficava muito em dúvida. Eu vou pra uma ou vou pra outra? Aí eu pensei, não, vou focar numa só e já era. E aí, mais pra frente eu vejo. To stop to fight these enemies. Liga pro Kawaii. Really master that dash melee. Live no Kawaii, live de gameplay no Kawaii. So water puzzle. Really love the animation of the water flowing from one area to the next. Such a cool detail. Such a cool detail. Now that the water levels change, you have access to other areas. Here is a map. Eu tô por enquanto eu tô achando legal. Interacting with these room will grant me more visibility to the Eu acho que são as duas conferências que mais teve novidade ou pelo menos menos chatas. Sort of lightly touched Microsoft e Nintendo por enquanto. E a Nintendo realmente tá mostrando coisa nova, né? Post Metroid Fusion. And so that's why embora não vá jogar, look, né? Mas é coisa nova. Different. But
also to point out, back to Audrey's point about, the game is about exploration and action, and so this area of Eu acho que o PH ia gostar de jogar esse Metroid aí. upgrade allowed me to see more about the map, but Claro, né? you can see that there's still a lot of Aqui é no Switch, obscurity mas here. eu digo, parece o estilo que o PH ia gostar de jogar também. You need to explore in order to uncover more of the area and also agora jogando Metroid Dread. Yeah, it's also worth noting that this series and this game is full of really juicy lore. So, só de zóio, hein? Como é que vai? Metroid fan, if you've never played a Metroid game before, it really gets you up to speed with anything you need to know to enjoy the story. And if you are a long-time Metroid Ela tá falando ali, né, que espera que a gente goste da história também. É um jogo que eu acho que se eu tivesse o Switch eu gostaria de jogar, não, acharia legal o jogo, né? Porque eu acho, principalmente pra mobile, eu acho top. Yeah, defeating Tem os dois estilos, né, no Switch, mas eu acho que o mobile ia ficar top. It grants you Essa derrapada que ela dá, eu acho muito for top. energy and also missiles, so definitely want to defeat enemies for tem that. dois? Não, né? I just didn't expect the Emmy to be right on top of me when I destroy the Autols. That little beeping sound, I hear it in my nightmares now. They always come up. Ela vai descer. Vai descer. It's persistent. Por que ela fez isso? Ela tem que chamar ele pra ir, tá? Interesting detail about Ih, this ferrou, game ficou lá is pra trás. normally in Metroid games you start at the surface of the planet and you work your way deeper, but in this game you actually start deep within the planet and try and work your way to the surface, and so that yearning towards ascension really adds. Ela falando que nesse jogo a gente começa bem profundo num planeta lá. Olha, uma derrapada por baixo. Da hora. Até eles ficaram impressionados. Nesse jogo a gente começa com ele lá já bem profundo do planeta e aí vai tentando chegar à superfície também. Marquinhos também ia gostar. Na real, só tive contato com esse tipo de game ano passado quando eu usei um emulador pela primeira vez na vida. Marquinhos que me motivou a jogar Metroid. Aliás, ele é Marquinhos Motivator. Mas é Marquinhos Motivator, não Marquinhos Motivator. Salve, Antini! E aí? There you go. I got it. Yeah. That's the other thing about the dash melee is that esse bicho vai se mexer, hein? Use that on an enemy, you will get, I think, a few more. Jura que esse bicho não vai mexer? Vamos ver. Here's our first upgrade, the charge beam. So very iconic to the Metroid series. Charge beam, carga de feijão. Starts off without any abilities and slowly becomes more powerful and able to tackle stronger foes, but also be able to uncover or explore new areas that o charge beam é pra poder atirar nesses que são mais fortes ali, entendi. E o bicho não mexeu. Eu achei que o bicho ia se mexer. Olha que engraçado que esse fundo ali parece um negócio meio Godfall. Cool statues and architecture that really piques your curiosity about the lore of this world. Nice. Aquele jogo do Godfall que eu falei aí agora, né? Ainda tô pensando o que eles lançaram. Agora eles lançaram pra Play 4, não entendi. Achei interfaces feionas do que? Do Godfall ou desse aqui? Isso acontece. Isso acontece no Super Metroid. Depois que pega o item, o bicho levanta e tu tem que matar ele. Entendi. Ô, louco, esse counter aí é da hora, que ela disse que gosta de usar também. He's doing a great job of showing that once you really get to know these abilities and Metroid, become adept at them, you start to feel like Samus. At first you're like, maybe not quite there, but once you get the hang of it, you really start to feel like a badass bounty hunter. Parece uma interface bem antigona. It's like she's parkouring through this. O que ela fez? O que será que vai ter depois do Metroid? There's more great architecture. Eu não me lembro se eles falaram ali, mas acho que não falaram. Shoot things and explore. Yes. So now como eu joguei o Ori mais recente,
desse gênero, but assim. we are able to access this door Ele that tá me we lembrando weren't bastante to o Ori. before. And here's another Emmy door. But in order to not spoil any more surprises here, Tá, ela we're vai gonna parar leave por this as agora a porque ela não quer mais cliffhanger mostrar and, spoiler do there's jogo. Hamlet here. O menu de pausa mesmo. Tá. E o aviso de quando pega um item, mas são só detalhes mesmo. Saquei. Mario Party muito. Superstars. Depois eu vejo de novo. So stay tuned. Beleza, disse, fica ligado aí. Vai vir coisa aí agora. De novo, mais coisa. Ele ficou falando sozinho ali. Voltamos já já. Tá. Enquanto eles estão ali na tela de Be Right Back, eu vou só ali pegar. Não sei se não demorar tanto tempo assim, né? Mas vou pegar água ali e a gente já volta pra gente poder ver o que eles estão preparando demais aí pra nós nessa segunda? Não, terça? Que dia é hoje? Nem sei mais. Pera, ontem foi Capcom, então hoje é terça. Acho que ainda sou mais do Symphony of the Night do que o Ori, saquei. O Symphony não é aquele que no início começa uma luta entre o Alucard e o outro cara lá que eu esqueci o nome? Não é? Vai respondendo aí que eu já volto. Hello, everyone, and welcome back to Nintendo Treehouse Live. I'm Kay, and I'm here with Rob, Riona, and Brandon, and we are going to show you some gameplay from Mario Party Superstars. This is a superstar game because it's made of a best of, it's mini games and boards from the past of the series. Everything is on buttons and sticks, so you can play with a Pro Controller, with a Switch Lite, whatever you need. And let's just get started. So, if you remember the N64 board, Peach's birthday cake, it looked like this. And I think you'll see that bolo de aniversário da Peach, o nome do jogo, é isso? Eu já ia perguntar aqui, eu perdi. Olha, bonito o jogo, hein? It's in such high fidelity. I've never seen such detailed product. If you haven't played the series before, Mario Party is a board game series. You run around the board trying to collect stars. You play mini games to earn coins, and the coins can be traded for the stars. So that's the basic idea. You'll see as we go. And of course, there's hijinks that ensue on different spaces. Ele tentou explicar um pouco mais ali sobre o jogo, mas enfim, tipo um party. É um Mario Party isso aí? Enfim, o cara dando ali, é o Drácula contra o Belmonte. Só esqueci qual era o nome desse Belmonte. Acho que é Richter. And as Toad just told us, the Goomba decides. Melhor Belmonte. All right, so let's go ahead and tell everybody who we all are playing. Acho que é Richter, né? Que da outra vez acho que eu tinha perguntado. Acho que o Matt tinha dito ali que era Richter mesmo. Eles falaram. I'm Birdo. Não, acho que o nome, acho que esse é o Mario Party, só que eles estão jogando na festa, no mapa do bolo de aniversário da Peach, da princesa lá. Yeah, it doesn't last very long. Richter, isso, né? And we're all friends right now. Richter. Não, Richter não faz sentido. This board is unusual because the star is always in the same place. You have to get basically to the center of the cake. On other boards, the star moves around each time someone gets. Coisa boa água, mano. So the strategy is going to be different depending on which board you're playing. Yeah. Okay. Esqueci o que eu tava falando agora. Dice here? Oh, come on.
Vamos ver aqui. Cara, esses jogos eu acho muito bonitos. Eu gostava da época de jogar ele no próprio Nintendo mesmo. Né? Sem ser emulador, assim. Jogar no Nintendo, o clássico mesmo é outro mundo. O cara bota na TV, se reúne com os amigos em casa, assim, e joga aquele lindo videogame. Joguei muito Nintendo, muito. Lembro da época que eu ia numa locadora e alugava o Super Nintendo e aí passava 3 dias com ele. Aí final de semana era eu e uns amigos jogando em casa. Cara, não tinha sensação melhor do que a época... Sim, cara, a época que não tinha jogo online era uma época muito diferente. Era muito mais fácil de jogar com a galera, tipo, juntar uns 2, 3 amigos em casa, assim, e jogar no finalzinho de semana. Nossa, é totalmente diferente. Hoje é raro a galera se reunir em casa. Coroa, que bolo bonito. Fiquei até com fome agora. Aí depois dessa luta entre os dois começa a gameplay com o Alucard. Tá no meu top 3 games de PS1. Esse jogo aí, pelo que eu lembro, era bem legal. Eu me lembro de ter jogado bastante dele no Play 1. Não sei se é o mesmo. Eu lembro que é um que começa os dois se enfrentando, né? Vai pra um lugar e os dois se enfrentam lá, me esqueci. E aí depois você vai pra exploração do castelo lá. Aí tem uma parte em cima do castelo que tem uns bichos que são tipo uns cães, uma coisa assim. Faz muito tempo que eu joguei, então não lembro direito. Mas era muito bom. Era um dos jogos mais famosos da locadora, eu acho. Que eu ia lá e jogava com os amigos. Tá no meu top 2, o primeiro é Metal Gear. De Play 1, dos meus favoritos... Agora tem que lembrar dos jogos de Play 1 agora que eu joguei, porque eu joguei muito no Play 1. Okay, let's see how this goes. I think... Okay. Oh boy. Okay, my strategy is to copy K. Yeah, don't copy me. E agora? That's helpful because then there's the curtain feature. So as soon as Play 1, I acho que feel Final like I have Fantasy everything in the 8. right spot, I can close the curtain, and nobody can copy me. My strategy was just try to pay attention to the lower shelf only. I don't think I can manage the whole thing. So I think I got the lower shelf right. I don't actually know. Fill in whatever I can. I think this goes here. Caraca, I'm just vai. gonna arrange them. Okay, close the curtain. No cheating. No cheating. Tô tentando lembrar. Eu sei que eu vou esquecer algum jogo. Mas se tivesse de dizer assim de cabeça, o Final Fantasy VIII, acho que o Metal Gear também. E... What happened, Brandon? I was just trying to double check myself. Nossa, outro jogo de Play 1. Oh no! Oh Tem sido top, going well so far. I did not do very well. I did all right, I guess. Hey, I got the whole lower shelf right. Cara, eu acho que eu joguei muito. My strategy failed me. Oh, Brandon! Wow! Eu vou esquecer. Eu vou esquecer. Vou dizer que vem na primeira coisa que veio na minha cabeça. Gran Turismo, que eu joguei bastante no Play 1 também. Então, deixa esses aí. Se eu lembrar de algum, eu falo. Não joguei match, mas já pensei em jogar. Vale a pena? Você acha? Qual você tá perguntando? O Metal Gear? Nossa, o Metal Gear é muito bom. Alguém Bom, Metal Gear é Metal Gear, né? É um jogo stealth e tal, muito top. O primeiro jogo ele tem uma mecânica de câmera... Eu não lembro agora como é que é a câmera do primeiro. Eu acho que ela varia, né, entre câmera meio pro teto e algumas, né, em terceira pessoa ali normal. Pelo que eu lembro. A Metal é muito bom, mas o meu... Cara, o Metal Gear 3... O Snake Eater, esse é um dos meus top 3 do PlayStation 2. Do 2, né? É muito legal o Metal Gear, o Snake Eater. Cara, o final daquele jogo lá é sensacional. Sensacional, assim. Mas do Play 1 eu não cheguei a terminar. Eu não lembro. O Metal Gear do Play 1 é aquele clássico Metal Gear que quando você jogava no videogame mesmo, né, você tava usando memory card, o vilão, ele lia o que você tava fazendo ele chegava e falava, tô vendo que você está jogando muito, sei lá, o Gran Turismo,
Você gosta de Gran Turismo, não sei o que. Ah, você gosta de, sei lá, Final Fantasy. Ele lia o que tava no memory card e você fica, quê? Como é que você sabe que eu tô jogando isso? Nossa, isso aí era totalmente imersivo na época. Não. E eu não sei como é que eles fazem. Não sei se isso existe no emulador de Play 1 de alguma forma. Não sei, só se tiver vinculado, acho. Mas não é a mesma coisa de você ter um memory card assim, né? É outra coisa. Vale, a dublagem é muito boa e tem vários detalhes fodas pra época que lançou, certamente. Mas acho que a versão de GameCube é melhor que a de PS1. Deve ser. Eu lembro do Resident Evil 1, que é um dos meus jogos favoritos do... Ah, Resident Evil, esqueci de falar do Play 1, né? Pô, Resident Evil, caraca, mano. Resident Evil 3, eu adorei muito, acho que é um dos meus favoritos do Play 1 também. E o Resident Evil 1, né, já que você falou em GameCube, o 1 do GameCube é extremamente melhor do que do Play 1, né? Tanto é que eles consideram que, pelo menos eu me lembro da época que eles tinham dito lá, vindo uma matéria, uma coisa assim, que a Capcom considerava o do GameCube o primeiro Resident Evil, né, do que o do Play 1, porque o do GameCube é insano. Tanto é que o remaster dele que veio depois é do GameCube, né? Não é do Play 1, porque o do Play 1 era outro gênero, outro estilo. Não tinha os efeitos que tinham do GameCube. Era o Psycho, não? Acho que era. Acho que era. Acho que era. Acho que era. Eu jurei que, cara, por conta da conferência da Microsoft, eu quase que eu li Psychonauts. Agora quando você escreveu Psycho. All right, I'll take it. These are great. You never know what you're going to find. You can even get a star out of those. Yeah. There's lots of fun surprises like this. Acho que é esse aí mesmo. It's really difficult to, predict a winner with this game. It's part of what makes it so fun. Yeah. Ela tá falando que é bem difícil de prever um ganhador pra esse jogo. Double dice. Eu gostava de jogar esse aí. Or don't. Why? Eu acho que eu me lembro de ter jogado no 64. Alguns Mario Party. Acho que na casa dos meus primos, eu acho, uma coisa assim. Faz muito tempo já. Muito tempo. Nem lembro mais de onde é que eu joguei. Not so good. Not so good. Psycho Mantis, é isso? I don't know what for. E tipo, não, eu me lembro que eu não me lembro agora quantos discos tinha o Metal Gear. Acho que tinha 4 discos. Não, acho que tinha 2 discos o Metal Gear e o Final Fantasy tinha uns 4 ou 5 discos, uma coisa assim. A boss fight da mina de sniper é muito boa também, que aí eu já não lembro agora. Aí eu já não lembro. Nossa, engraçado que você falou a mina de sniper e na minha cabeça veio a... Como é que é o nome dela? Aquela que tá no Metal Gear 5? Sorry, I couldn't hear you all the way in fourth. Esqueci o nome dela. I deserve that. A Sniper Wolf. Ah, tá. Não, mas eu não lembro de qualquer forma. Oh, okay. This one. Sim, pera. O quê? O que foi? Yeah. Oh no. Like that. Look! Olha só esse chãozinho. In the upper left corner, or sorry, upper right corner, it had the logo for Mario Party 3. That's how you know this was a game from Mario Party 3. O Mario Party, imagina um jogo de tabuleiro, era o Mario Party na época do... Na época do Super Nintendo, acho que é do 64, enfim. É muito divertido, você juntava a galera na casa, aí cada um fazia a jogada, né, como se cada um estivesse jogando dado, assim. E aí tem um tabuleiro enorme no jogo e o cara vai fazendo os desafios de acordo com o que vai caindo ali. E bem que a gente tá vendo nesse aqui, né. E é muito da hora. É uma esmagada ali, que bizarro. Achei que tava falando do Metal Gear 5. Não. É do coisa mesmo. Até que o Switch tem os gráficos legais. Pois é, ele tem. O problema é que ele é ruim de ser acessível no Brasil, né? Esse é o problema, só. Mas ele é um console voltadão pela proposta da Nintendo, né? A proposta da Nintendo é diversão com amigos, sem se preocupar em gráficos ultra realistas, né? Mais gráficos animados, coloridos, pra dar a sensação de diversão mesmo.
Esse é o objetivo deles, né? Look at that big strawberry. A diversão da galera. Então a gente vê muita coisa animada em vários jogos da Nintendo. Principalmente os exclusivos, né? Well, música we were animadinha also também. going to make sure we showed another board today. So Pô, deu vontade de jogar we agora might Banjo just have to leave Kazooie. this game where Riona's Kazooie, winning. o Kazooie, não lembro agora. Yeah, I'm happy to Que eu leave this jogava board right no... now. Esse eu jogava no emulador. Mas eu lembro que tinha uma revista na época que ele tinha no 64. Eu tinha uma revista que tinha um detonado dele, que era uma revista enorme, assim. Eu lembro até hoje. Achei que tava falando da peituda do Metal Gear 5, que tem uma cena dela tomando banho até. Agora eu tava falando dessa daí. Quando o Matt falou do outro Metal Gear, aí eu falei que eu me lembrei da Metal Gear 5, que eu esqueci o nome dela. Contentious. Emotional. Eu não lembro até que parte você jogou, mas você chegou a conhecer ela, se não me engano, é na missão 12. Sure. Yeah. All right, so let's pause and get that set up. Eu tenho a gravação ainda do Metal Gear 5. Eu tenho ainda a gravação que eu até hoje, né, eu fazia uma sériezinha dele aqui no YouTube. E aí era uma sériezinha daqueles vídeos que eu fazia que é engraçado. Né, que eu tentava fazer um vídeo engraçado. E aí... Ainda tem gravação daquela época. Isso aí que eu acho legal desse jogo. Que, tipo, você tem um tabuleiro lá. Eles transformaram o jogo de tabuleiro em digital, basicamente, né? Então você joga, se diverte com a galera de boas. Bem de boas. Nossa, pera, eu vou lembrar o nome dela agora. Da personagem. Pega aí. Oh. All right. Well. Fine, a 2. I got a 2. Are you happy now? I got a 2. I think it worked out pretty well. Yeah. Sure. I love this board. This is what I would consider a superstar board. Yeah. I have a lot of really fond memories of particularly playing on this board with friends and family. Right, and this is one of the boards where the star moves every time someone gets one, so it's really quiet. Random and Nossa, difficult to plan. But there's also a lot of sort of tactical value to it. The star moving means that, like the speed traps, which hopefully we'll see in a minute here. Será que esse jogo do Metal Gear teria lançado se fosse hoje em dia? Porque tem tanta treta que acontece quando acontece tipo com uma personagem tipo a Quiet nos jogos, que eu acho que o Metal Gear, que eu acho que o Metal Gear 5 teria sido diferente. I mean, Boo and I were real tight. He spent a lot of time in dangerous places. Yeah, we've spent a lot of time together, bonded. Yeah. He'll do me a favor now and then. One of the things I do really appreciate about this game is that when you come to a fork in the road, e eu tava falando do Metal Gear o Snake Eater, né, que é o Snake Eater ou Snake Eater, acho que é Snake Eater. Towards the star, but when you get here, you can check all the different routes and see which one's the shortest. É muito bom. Muito bom. Ele tem um gráfico legal também, tem uma história legal e eu lembro até hoje do final do jogo, que eu não vou falar porque é spoiler, mas quem sabe um dia eu não rejogue o Metal Gear. I love the skeleton key. Caraca, passou um vídeo agora do meu lado aqui de um hipopótamo mastigando uma melancia. Como se fosse nada. What is this? Oh, this is chance time. Chance time. Yeah. Oh man, this is such a blast from the past. Yeah. So the two wheels on the side say who is something that's going to happen to and from, and then the middle one says eu não sei por que antes, eu não lembro por que eu carreguei esse Snake Eater, porque eu acho que eu jurei que na época eu tinha visto num trailer os caras falando Eater. Não sei por que eu carreguei esse Eater. Snake Eater. Snake Eater. Enfim, Kojima faz o que quiser sem ninguém reclamar. Não foi o que aconteceu com Death Stranding, né? Que é um super jogo, mas o pessoal reclamou. No, it's cold and lonely. Oh no. Okay. Here it goes. Okay. All right, 4 players. The stakes are very high this time. Oh boy! Oh yes. The stakes don't get higher. Oh my goodness! I like this game. This is one of my favorite games from Mario Party 2, which it says in the top corner there. It's from Mario Party 2. All right. Oh my goodness. Se reparar ali,
Well, you know the strategy. Se reparar no Bowser, o gráfico dele, parece de um brinquedo de verdade, né? Does it work? Okay. Yes. So basically, the objective of this game is to pick a pump and hope that you don't get blown up. Yep. I will choose my only color, the only color I'm wearing. I know. The strategy of going before you means I get to pick pink. Lucky. Let's see. I'm actually gonna go. Are you sure? No. Get out of my head. I'm not sure. I'm not sure about that, Brandon. Let's find out. Oh my goodness. No. I think everyone holds their breath when they're waiting. I really do. I think it's It's an gotta be involuntary green. reaction. It's gotta be green, Luigi. Oh no! There's no way this could go wrong. Obviously. Basicamente. Ué, tinha travado, né? The strategy failed. Strategy. Oh. Bye. Eles têm que apertar a alavanca Have a nice trip. e você torce pra não explodir. Red's not available anymore. Pick green. No, I'm gonna stick with pink. Ah. Aí eles ficam esperando lá pra ver se não vai. Ah, se ferrou. Pink, why did you? That was a great choice. Trollaram ela. Right. Oh no. Well, that's ominous. Só Good tem luck, 3 Rob. agora. Tem 2 pessoas e 3 Alright, alavancas. I'm Salve, João. going yellow because I like yellow. Superstar Solid choice. Se cagou. I was hoping the yellow would betray you. Oh no. You're mean. Meanie, miny. Foi só elogiar o evento que ficou chato. É. I'm getting lightheaded from all the breath holding. Aquele direct é que tava mais divertido. Vamos ver como é que vai ser agora. A gente vai ver mais algumas coisas aqui, vamos ver o que eles vão mostrar de gameplay. Senão qualquer coisa a gente... Depois a gente chega na... Eu já deixei marcado aqui no canal, na verdade, a hora do evento da Capcom. Eu quero ver o que eles vão mostrar. Eu vou esperando um pouco aqui. Tô de boa. Bracing. Shocking tournament. All right. Okay, let's see if I can roll more than 2. Eu tô com sede, hein? Free turns is still a lot of time. I can make someone else roll short. Yeah, things can change quite a bit, especially during the last 5 turns of the map because the stakes get raised. Yeah. All right. I'm just gonna go for it. The blue and red spaces Eles podem acabar demorando bastante aqui, porque tem bastante tempo pra eles jogar. Oh, but you're gonna land on a versus spot. That's exciting. Yeah. Por que tá rindo ali? The first question is, do I set a speed trap for the sniffing patrol? And obviously, yes. Obviously. This never goes wrong ever. I mean, it's a rhetorical question. The answer's always yes. I mean, chances are you're gonna trigger it yourself, and then Eu fiquei imaginando, porque eu acho que esse jogo aí do Mario Party... When they revamp this board, it's just like all the things, you know, that were on the previous board. Acho que a galera consegue... Eu acho que eu vi uma propaganda uma vez que a pessoa pegava um switch, botava do lado do outro e conseguia formar um mapa, acho, do party. Não lembro se foi isso. É difícil encontrar tantas pessoas, né? Colocar um switch um do lado do outro. Quantos dos seus amigos aí tem o Nintendo Switch? By which you mean cowardly state. I mean, you're the one that picked it, Rob. Oh no. Shy Guy 6. Okay. Ó, a fase do Luffy. Eu cheguei a baixar aquele o Sea of Thieves, né, pra ver como é que é antes de lançar aquele update lá com os Piratas do Caribe. E uma hora eu vou dar uma testada nele. Talvez até teste numa das próximas lives aí. Só que por enquanto as próximas lives vão ser de vídeos e memes que a gente tem bastante pra ver lá. Amanhã a gente já volta. Amanhã é quarta, né? Amanhã a gente tem live normal às 7h30, que eu vou tentar começar umas 6h30. E aí a gente faz de vídeos e memes só. A gente vai fazer, na verdade, de... Acho que a gente vai fazer primeiro de memes, pra zerar os memes, e aí depois a gente vai pros vídeos, eu acho. Ou vocês preferem o contrário, não sei, né? Lembrando que a gente tem live todos os dias na Twitch, tá? Todos os dias 7h30, e exceto nas segundas e nos sábados, que é 7h30 no YouTube. Tá? Quinta-feira agora a gente tem live a partir do 12h30 do evento da Microsoft, o Showcase
Extended, que é um outro showcase, além daquele que eles mostraram no domingo, que foi o que salvou a E3, na verdade, com trocentos milhões de anúncios. Então, a gente vai ver um pouco mais de anúncios nesse evento. Pelo menos é o que se espera. Né? Por ser um showcase, mas vai ter igual alguma conversa lá que eles vão fazer com produtores e tal. Inclusive a Ninja Fury que vai vai estar no evento. Fury, não Fury, tá? I'm gonna choose a 10. Beleza, deixa eu botar aqui. Voto em memes, porque algumas vezes só dá tempo de ver os vídeos e no fim não sobra tempo pros memes. Pode ser. Você fala memes ou você fala memes? Você ficou confuso agora. Memes ou memes, né? Fiquei agora. Well, it did save, so technically we could. Aí, beleza. All right. I am going to see what I can do about my friend. Quantas partidas você quer jogar? Você quer jogar uma partida até ter acho que eles conseguem jogar até ter o vencedor final lá dos eventos, né? Porque eles têm que chegar no objetivo principal no tabuleiro. E esse jogo dá pra jogar bem de boa por um bom tempo, assim, com a galera, tipo, reúne a galera e joga, né? Eu falando memes, aquele memes é só pra dar uma variada na escrita. Sei lá. Só pra dar uma variada na escrita. Pior que agora eu fiquei imaginando alguém falando gato, fazendo isso só que com gato e cachorro. O cara tá falando, tem o não sei o que, o cachorro. Aí no final da frase, não sei o que, gato. Só pra variar. Acreditam que vai ter o showcase da Sony, que saiu o rumor? Pode ser. A Sony ainda não confirmou nada, então... Vamos esperar ela anunciar. Eu tava falando eu tava falando no grupo ontem que a Sony geralmente avisa, né? Faltando muito pouco tempo antes do evento. Né? Tipo, teve um que eles anunciaram 2 dias antes. É claro que nesse eles vão ter que mostrar alguma coisa, né? Porque na conferência da Microsoft eles mostraram muita coisa que eles estão trabalhando, né? Mostraram muitos anúncios, mostraram muita coisa. Basicamente dos 30 jogos, acho que 27 estavam na Game Pass, estariam indo também pra Game Pass. Então foi bastante coisa que foi anunciado no evento da Microsoft. E vai ter esse outro agora quinta-feira. Então vamos ver se a Sony vai fazer um evento para poder também chamar a atenção da galera pro Play lá, embora eles já tenham um mercado bem consolidado, assim. Mas a Microsoft anunciou bastante coisa, né? E muitas dessas coisas o pessoal não vão ter que pagar 350 conto para jogar, né? Então é complicado. Mas acho que a Sony pode anunciar, mas eu quero ver a Sony anunciar mais coisas, né? Não só Horizon e God of War, né? Quero que eles anunciem mais coisas. Talvez mostrar mais de Final Fantasy XVI, aí recentemente eu finalizei o 15. Claro que a história não é a mesma coisa, não me lembro agora, mas a história não é a continuação, geralmente não é. E eu quero ver eles mostrarem, né? Mais do que 2 ou 3 jogos, né? O problema também é que vai aumentar agora em julho a Game Pass, a assinatura da PlayStation Now. Bem que eles podiam fazer uma promoção com a PlayStation Now, alguma coisa assim. Acho que eles fizeram, né? Ou não fizeram. Uma promoçãozinha pra chamar mais galera pra ser assinante, assim, também, né? Acho que podia ter. Vai ficar doido o bagulho. Estão jogando Mario Superstars, tá? Party Superstars, isso que tava aparecendo ali. Queria ver mais daquele projeto do Project Atia. Pois é. Pode ser que eles mostrem alguma coisa, seria interessante. Vou ter que ir fazer trabalho. Beleza, mais tarde eu volto até. Beleza, PH, valeu. Eu tô conferindo aqui o que eles estão mostrando ainda. Não sei o que eles vão mostrar mais de tão relevante aqui, porque a Direct foi antes, né?
Então, vamos ver, eu vou ficar vou ver mais um pouquinho aqui. Se eles não mostrarem muita coisa de relevante, aí eu encerro e a gente volta às 6 horas. É isso, 6 horas com a Bandai. Aí a gente vê isso direitinho aí. Vamos ver o que eles vão mostrar depois dessa daqui. Se não mostrarem muita coisa de legal, aí a gente volta na Bandai. 142 coins. Good luck to both of you. See, Rob, now you better Tá, o not Project lose. Atia, né? Ah, eu queria ver mais do aquele Ghost, como é que é? Ghostwire? Não, Ghost alguma coisa. Que era o que eles estavam mostrando há algum tempo atrás já. Tem esse, tem o Atia. Well, that was one of the great ones. Eu não sei mais o que agora. Would you call it one of these superstar ones? Yes. Absolutely. Hopping. Oh my goodness. Uma nova IP da PlayStation seria bom, pra já deixar a galera no hype. É, pois é. Uma nova IP também seria legal. This is just too intense. O que será que eles poderiam fazer? Não sei. Eu queria que a Sony tivesse um jogo tipo do Spider, né, pra outro herói, assim, porque aquele Spider foi muito feito com carinho. Eu acho muito da hora. Aí acho que um jogo de herói... Ah, caiu. Just stop talking, Rob. Let us. Se ferrou. O outro vai chegar perto, corre. Ah, não acredito. Tá todo mundo morrendo, não tô conseguindo. Why is this difficult? Quem chegar primeiro na ponta já é. Aí conseguiu. Nossa. Physics. Yes, physics wins the day. And also 142 coins. A impressão minha tá com o olho roxo o boneco ali agora. I feel very much like Luigi. Achei que tava com o olho roxo, né? Eyebrows up. Caraca, quanta moeda? 142 moedas. I don't think I've ever seen anyone have so many coins in one. Luigi tomando uma encoxada dos dinossauros. Oh my god, yeah, just as a cherry on top. Well, what about that golden pipe that you have? Well, I can't use it now. What a shame. Roll. What a shame. Deixa eu ver só o quão longe eles estão da distância do objetivo final. Porque sabendo mais ou menos isso, dá pra saber quanto que eles vão acabar demorando pra terminar esse jogo, né? Mas a Direct tava legal. And whose fault is that? O evento da Direct tava legal. Let's see. I want to take a look at the board. E quando eles mostraram aquela gameplay também do pé. And I'm tempted to use it. And we've got a couple people that are kind of closer to the star than me, so I think it might be time. Enfim. I think it might be Vamos time. dar mais uma guardadinha aqui. Well, see, the problem is it's a random opponent, so there's a chance that I'll swap with Berto, and it won't get me any closer. But I could swap with Brandon. Oh. And that was thank you. Thank you, Mario Party gods, for listening to my plea. Why must you hurt me in this way? Oh, but it's 14 to the star. And so somebody cursed me. there. But you know what? I just got an item mini game, so we'll see. Maybe it'll have something Oh yeah, good. if you could roll extra on the next one, you have a shot. I mean, it's the only chance I have. So let's clearly go want one for of those one multi of dice in the let's go middle. for that triple. Oh no! That's not bad. +5 is not bad. That's what I meant to do, obviously. Hey. Were you so focused on the balloon you wanted, you didn't even see the balloon in front of you? No, I thought that if I held the button, then I could release it when I was ready. But then I pressed it, and she shot the arrow. So read the instructions, you know. Gosh. A lesson to all of us. I'll take a 10. 10's at least a little helpful here. Yeah. Hey, look, you're right back where you started. Thank you. Thanks for pointing that out, Kay. See, you know, no harm, no Calma foul, aí. really. Só conferindo aqui se tá tudo certinho. It only helped me. Se não tamo... Only makes her stronger. I'm carrying this rage into this minigame. Okay. Oh, this one. I Okay. love this one. I think that piranha plants have a prominent place in our hearts. Yeah. After This one's super simple. All you do is move, but you're trying to collect as much water for your piranha plant as you can. And avoid the Monty moles. Yes. Okay. Beleza. Tá, gente, vou fazer o seguinte então. Eles vão ficar jogando o Mario Party com certeza por um bom tempo, né? E aí a gente vai ter... Deixa eu ver qual era o horário, só pra confirmar direitinho qual é o horário da conferência da Capcom, que a gente vai abrir a live aqui.
Eu acho que vai ser a 6. Deixa eu ver, calma aí. Very easy to tell when you're doing it right. Yeah. That cloud was really booking it. Só demorando pra carregar aqui, só pra poder ver. I don't feel good about that. Yes. Oh, yes. Very poorly. Nice work, Brandon. What a beautiful strawberry. You know what? I'll give you that. That is a nice looking strawberry. Making a comeback. I can feel it. Slowly but surely. I mean, you somehow snuck your way up to fourth place first. with 184 coins. If only you could achei. get to the star. If only I could get Não to tava the star, achando onde é que but I tava a have live. I'm just going to delight in the fact that Riona is 3 coins shy of the star. Tá, é a 6 que começa a Bandai. Então a gente vai fazer o seguinte. Eu vou fechar a live aqui então, que eles vão ficar jogando ali... Não, a Bandai. Falei Capcom? Oh, this is very good. Oh no! Oh no! Eu falei Capcom? There is only one possible answer. Não, a Bandai eu quis dizer. Eu quis dizer a Bandai. E aí, a gente volta às 6 então com a conferência da Bandai pra gente poder ver o que eles vão mostrar ali e sobre também o Elden Ring, que eu acho que vai mostrar coisa, né? Porque não teve muita coisa mostrada mesmo, foi só o trailer lá na Summer Game Fest. Então é bem promissora essa... Se tiver coisa de Elden Ring, já vai ter valido essa conferência da Bandai. Então já vai ser top, tá? Então a gente vai fechando a livezinha por aqui. Não esqueça de deixar o like, depois deixem o like lá na live de cobertura essa da Bandai. Deixa eu botar o link aqui, ó. Quase que eu falei Capcom agora. Ó, e vou deixar o link aqui pra vocês poderem deixar o likezão lá. Que aí já ajuda o YouTube a divulgar a nossa transmissão aqui, tá? Pra galera saber. Ó, eu botei 2 vezes o link aí nas 2 plataformas, na Twitch e no YouTube, que a gente tá fazendo live em simultâneo. Então tá, daqui a pouco mais a gente se vê. Então, deixa eu botar a música aqui só pra gente poder encerrar, porque senão vai ficar em som deles falando aqui, aí é bizarro. Agora sim. Então tá, até daqui a pouco mais, 6 horas. Então sigam compartilhando, nos vemos na próxima live. É isso aí, valeu!